Certo dia, o rei mais poderoso de todos se encontrou do nada em um espaço muito estranho. Uma voz mencionava a ele que sua nova vida deveria começar nesse instante, e ele tinha que ir em direção à luz. Ao fazê-lo, ele observa que há duas pessoas na sua frente. Ele se questiona onde está, e descobrimos que o seu nome é Arthur. Ele se questiona quem são essas pessoas, embora nesse momento informem a ele que são sua mãe e seu pai. O seu pai se chama Reynolds e sua mãe se chama Alice, fazendo o Arthur entender que ele acabou de renascer. Após inúmeras vitórias como rei, ele acabou de se tornar um bebê indefeso, incapaz de se controlar perfeitamente. A sua mãe então cuida para trocar sua fralda e ele se sente frustrado, como se estivesse em uma espécie de limitação física. Logo depois, em um dia como outro qualquer, ele presenciou seu pai realizando algum tipo de técnica mágica. Embora após sofrer uma queda, sua mãe se encarregou de curá-lo. Esse mundo tá cheio de poderes que ele desconhece, algo que parece fascinante. Com o passar do tempo, seu pai se encarregava de eliminar os monstros da zona, e naquele momento Arthur se dedicou a examinar tudo ao seu redor, e ao perceber que naquele mundo a sociedade tem permissão para usar armas, ele pensa que isso pode ser algo arriscado, já que significa que ele deve obter uma arma o mais rápido possível. Embora, apesar de estar em uma forma física com a qual ele necessita de cuidados, não lhe desagrada a ideia de poder descansar calmamente, já que em seu mundo antigo ele era incapaz de realizar isso, já que ele era um rei muito forte, então ele tinha que resolver várias coisas. E assim se passam vários meses, até que ele finalmente aprendeu a engatinhar. Mesmo assim, passando vários meses, ele ainda é incapaz de se acostumar com seu novo nome. Mas quando ele aprendeu a controlar o seu corpo de fato, ele começava a escapar da sua mãe, que pensava que ele estava dormindo. Sem chamar a atenção, ele entrava sorrateiramente no seu quarto, onde se interessou por livros. Ele acabou buscando toda a informação possível naquele mundo, onde a gente descobre que o continente em que ele nasceu se chama Jicaten. Nesse mundo existem três reinos: o reino de Darvi, que é uma nação subterrânea de anões, o reino de Sapin, que é o reino dos humanos, onde ele reside atualmente, e o último reino é o reino de Eleanor, onde os elfos vivem. O reino de Sapin é o reino mais populoso e cheio de humanos. É bem parecido com o seu mundo antigo e é uma nação monárquica. Embora diferente do seu mundo, naquele lugar o trono é herdado. E também, comparado com o seu mundo anterior, aquele lugar mal está em desenvolvimento. E ao pegar um livro, ele entende que a razão é porque nesse mundo existe magia. A sua fonte de poder é algo chamado mana, e a capacidade de controlá-la é hereditária em sua maioria, embora ela se manifeste em cada uma de 100 pessoas. Para a magia também existem duas explicações de mana, que é potencializar e conjurar. Os conjuradores podem projetar sua mana e controlar ela à vontade, enquanto os potencializadores, como o próprio nome diz, eles usam a sua mana para potencializar as suas habilidades físicas. Mas ao se lembrar de que sua mãe pode usar magia de cura, ele imagina que deve haver algumas exceções. A chave para controlar a mana é o núcleo de mana. A maioria dos usuários descobre seus poderes durante a puberdade, ao concentrar a mana dispersa por todo o seu corpo. Isso acaba criando um núcleo de mana, que ao dominá-lo, converte ele em magos. Embora ele nunca tenha ouvido falar da mana anteriormente, ele conhece um conceito um tanto similar, já que em seu mundo antigo existia algo chamado Ki, que permitia ele tomar consciência do seu poder interno e controlá-lo, em seguida liberá-lo. É então que ele tenta usar a experiência do seu mundo antigo para canalizar o seu Ki, e ele é capaz de sentir o fluxo de mana, mas nisso ele é interrompido pela sua mãe. Ela o observa com estranheza e pergunta se por acaso ele se sujou. O Arthur fica pensando que não fez isso, embora logo depois ele se sente humilhado, porque ele estava tão concentrado na leitura que ele acabou se borrando todo e nem sentiu. Pouco depois, a sua mãe é vista escrevendo, pois embora o seu filho seja a coisa mais adorável do mundo, ele também é alguém muito curioso. E o detalhe é que nunca o viram sorrir. Logo depois, passam-se 2 anos, e ela olha pela janela e vê o Reynolds treinando seu filho. Rapidamente ela sai para repreendê-lo, porque mal aprendeu a andar e já quer ensinar ele a usar uma espada. O moleque tá com apenas 2 anos de idade, e ele finalmente entendeu quem domina aquele casamento, chegando a pensar que talvez aquele mundo seja algo matriarcal. Tempos depois, ao ir para a cidade, ele se encontra um tanto emocionado, pois ao observar a qualidade e o desenvolvimento das armas, ele compreende o nível da tecnologia, além de descobrir todo tipo de substâncias que não existiam em sua vida anterior. Ele fica maravilhado por poder observar a magia pessoalmente,
dele. E ao retornar para casa e ter sua fralda trocada, ele pensa que apesar de ser muito sufocante essa sua nova vida, não é nada desagradável, já que seus pais suprem todas as suas necessidades, se questionando se é assim que todas as famílias deveriam ser. Ele não sabe dizer, visto que na sua vida anterior, ele estava em um orfanato. Ao adormecer nos braços da sua mãe, ela diz que se alegra muito, e é muito bom poder observar como ele se esforça para ler livros e ver sua emoção cada vez que vai para a cidade. Talvez ele tenha herdado isso do seu pai, e quando crescer vai desejar explorar o mundo, embora ela preferisse que ele vivesse uma vida mais tranquila e serena. Com o passar dos dias, ele observa o seu pai treinando, e seu pai é o potenciador, e ao ver o quão fabuloso ele é, ele pensa que não tem tempo a perder, embora sua mãe o leve para tirar uma sonequinha. No caminho, ele faz alguns sinais, mostrando que quer ler. A sua mãe se recusa, pois agora é hora de dormir, mas após ele apelar e usar um olhar fofo, ela tenta resistir, mas não consegue, e por isso acaba cedendo aos seus pedidos. Ao abrir o livro, ele começa a praticar o que tem feito há 2 anos, sobre como produzir um núcleo de mana, encarregando-se de coletar os inúmeros fragmentos de mana dispersos por seu corpo, concentrando eles em um único ponto. E essa tarefa requer um esforço considerável, mas tá dando frutos. Quando ele finalmente consegue fazer a sua mana circular, acaba ocorrendo a grande explosão. O Reynolds salta para proteger a sua esposa, embora ao se virar, eles se preocupam com o Arthur. Ao entrar em casa e procurá-lo, eles ficam surpresos ao ver que ele ainda nem completou 3 anos e já teve o seu núcleo de mana desenvolvido, enquanto ele tá satisfeito, pois os seus longos anos de estudo deram resultados. Bem, foi 2 anos só, né? Mas tá lá. Mas nesse momento, escombros estavam prestes a cair sobre ele, mas sem perder tempo, os seus pais saltam pro resgate. A sua mãe, chorando, alegra-se que ele esteja bem, e o Arthur se pergunta por que ela está chorando, já que apenas cumpriram com seu dever. Portanto, eles deveriam sentir orgulho, e esse é um sentimento que ele é atualmente incapaz de entender. É algo que não se pode aprender em livros e que ele nunca aprendeu em sua vida passada. Ele acaba agradecendo e desaba em choro. E então, em uma mudança de cena, vemos uma caverna bizarra e uma criatura muito estranha que tá por ali. Tempos depois, descobrimos que o nome do Arthur em sua vida passada era Gray. Em um momento, um emissário foi capturado e ele planejava atentar contra o rei. Esse é um grave delito que é punido com execução imediata. Contudo, o conselho foi muito misericordioso e ele foi deportado com sua família de volta para o seu país, onde uma sentença o aguardava. O homem desesperado aceita sua culpa. Ele tentou atacar o rei, mas sua família não tem nada a ver com isso, e por isso ele suplica desesperado para não envolver sua esposa e filhos, pois retornar ao seu país seria um sofrimento pior do que a morte. Ele pede pro Gray que por favor os perdoe e só castigue a ele. Contudo, o conselho o avisa que sua sentença já foi decretada, mas o Gray, ao entender que o retorno deles ao seu país causaria um sofrimento maior, a título de misericórdia decide acabar com a família do homem, pois morrer é um destino melhor do que retornar ao seu país. E o Gray também não tinha muita opção, já que apesar dele ser rei, aqueles que realmente controlavam tudo era o conselho. Já ele não passava de uma figura de um guerreiro imponente. O homem, com lágrima nos olhos por ter perdido sua família diante dele, agradece o Gray por tê-los libertado de um destino pior. Depois de tudo, retornamos ao mundo atual, onde o Reynolds diz ao seu filho que agora ele pode ser como seu pai, e então ele lhe entrega suas manoplas, mas o Arthur deixa pra lá, já que ele não tem tamanho para utilizá-las, já que provavelmente ele vai estar em desvantagem antes mesmo de se aproximar do seu inimigo. Rapidamente eles iniciam seu treinamento, onde o Arthur demonstra grandes habilidades, mas ao ver que seu pai imbuía magia em sua espada, ou bem no pedaço de madeira, ele faz o mesmo. O Reynolds acaba se surpreendendo, e ao destruir o bastão, ele pergunta ao Reynolds como se saiu. Em uma mudança de cena, vemos o seu pai comentando com sua esposa que definitivamente o Arthur necessita de um verdadeiro mestre, mas ela recusa, já que eles haviam combinado que ele o treinaria. O Reynolds informa que era isso que ele desejava, mas o Arthur possui um talento muito grande e ganharia muito mais com um verdadeiro mentor. A Alice continua a recusar, pois não pode permitir que seu querido Arthur vá para uma cidade distante, mas o Reynolds explica que ele tem apenas 4 anos e já conseguiu perfurar algo revestido com mana. Então não resta alternativa senão começar a discutir o futuro do seu filho, e como as emoções às vezes obscurecem o julgamento, o Arthur propõe que seja melhor todos irem juntos. Ao ouvir essa proposta, os seus pais compreendem que foram ingênuos e rapidamente se preparam para fazer as malas. Eles estavam realmente pensando em deixar o moleque sozinho com 4 anos de idade, pô. Era só todo mundo ir junto. Ainda bem que o moleque é inteligente. Assim se passou o tempo e o Arthur se encontra com o antigo grupo dos seus pais, os Chifres Gêmeos. O Ruivo fala com o Arthur que ele
eles já se conheciam, embora certamente ele nem se lembre, já que era bem novo. Mas de fato, o Arthur se lembra deles e descobrimos que o ruivo se chama Adam, a garota se chama Jasmine Flamesworth e a pessoa que tá abraçando ele se chama Angela e o grandalhão se chama Durden. A líder de todos eles é a Ellen. E assim os jovens iniciam sua jornada, onde o Arthur considera aquele método de transporte bastante primitivo. É bem diferente da sua vida passada, e atualmente o nosso grupo tá indo a caminho de uma cidade chamada Cyrus. Embora enquanto eles estão descansando, o Arthur e os demais sentem a presença de monstros. Uma matilha de lobos ataca o grupo, e a Jasmine rapidamente se livra de alguns. Os chifres gêmeos trabalham excepcionalmente bem em equipe, enquanto a Angela e o Durden, que são conjuradores, atacam à distância. A Jasmine e a Ellen, que são potencializadoras, melhoram as suas capacidades físicas. Uma vez que todos acabam com os monstros, ao anoitecer eles comem a sua carne, embora Alice perceba que o Reynolds está ferido. Ela se prepara para curar suas feridas, mas os rapazes estabelecem um perímetro, já que a Alice é um tipo especial de mago chamado Emissor, com poderes curativos. Como eles são bastante raros, os magos não costumam curar as pessoas assim do nada, pois isso tornaria eles alvo. Essa é uma das razões pela qual Alice e Reynolds viviam no campo em anonimato. Ao terminar de comer, Adam pergunta a Reynolds se poderia levar o Arthur para praticar um pouco. É então que a gente vê todo mundo empolgado esperando o combate, embora pareça que eles se esqueceram que o Arthur tem apenas 4 anos. Ele, ao ver que o Adam não pensa em se conter facilmente, o deixa surpreso com suas grandes habilidades. Mas como ele continua sendo muito pequeno, seu corpo não ajuda, e por isso Adam manda ele voar. A Angela se encarrega de detê-lo, e depois eles repreendem o Adam por não saber se conter, mas ele apenas se desculpa, já que o Arthur é um pequeno prodígio, então não tem como se segurar. Enquanto todos estão repreendendo o coitado do Adam, a Jasmine se aproxima do Arthur, para lhe perguntar como ele fez isso. Arthur observa, pensando que conhece esse olhar, um olhar que demonstra que essa pessoa não pretende ceder até conseguir o que quer. Então ele vai e explica para ela, e assim se passam alguns dias, e a jornada seguiu sem qualquer imprevisto, e entre as suas pausas eles aproveitavam para treinar o Arthur. Ele aprendeu muitas coisas novas, e ao compartilhar conhecimentos de sua vida anterior, também teve algo revelador para ele. A Jasmine parece ter gostado bastante dele, mas quando tudo estava avançando relativamente bem, algo inesperado aconteceu. A Jasmine dá uma faca de presente de aniversário pro Arthur, enquanto os outros acham que é muito estranho a Jasmine se apegar a alguém. Embora quando estavam prestes a continuar sua jornada, o Arthur notou que sua mãe estava agindo de uma forma muito estranha, mas sem muito a dizer, eles continuaram sua viagem, e ao chegarem em uma zona rochosa, eles são interceptados por um grupo de bandidos. Eles se encontram completamente cercados, enquanto Arthur pensa que desse jeito parece que todo mundo no mundo é uma pessoa mal. O líder dos bandidos ordena o ataque, mas avisa eles que eles não devem atacar a mulher e as crianças, pois eles poderão vendê-los por um preço maior. Rapidamente o grupo de chifres gêmeos inicia o contra-ataque. Individualmente eles têm a vantagem, mas são superados em um número de forma esmagadora. A união então faz a força, e eles estão começando a desgastar os rapazes. O Reynolds acaba por ser ferido, mas rapidamente ele se levanta e avisa Alice e o Arthur para não se aproximarem, pois teriam um grande problema se aqueles bandidos descobrissem o poder da Alice. Eles pedem ao Arthur que retire sua mãe daquele lugar, embora o Arthur responde que ele também pode lutar, já que ele deveria saber que ele também é forte, mas o Reynolds responde que ele deve usar essa força para protegê-la, revelando que sua mãe está grávida. Ao ouvi-lo, o Arthur entende o porquê da sua mãe parecer tão estranha, e ao ver que será um irmãozinho mais velho, ele entende que deve proteger a sua mãe e o seu irmão mais novo. Ô irmãzinha, vamos descobrir mais pra frente. Rapidamente, Alice e Arthur fogem, e os bandidos correm atrás dele, mas o Reynolds os detém. A Jasmine e o Adam cuidam para protegê-los, enquanto o Arthur pensa que alguém como ele está fugindo, alguém que não tinha nada, e agora ele tá fugindo para que não lhe tirem o que ele possui, pensando que talvez isso seja o karma, mas de qualquer forma ele deve proteger sua mãe. Mas logo depois um conjurador acaba aparecendo e se apresenta, mas sem hesitar o Arthur empurra sua mãe para afastá-la do perigo, mas ele acaba caindo. Contudo, ele não pretende falecer sem levar aquele cara consigo, então ele o agarra com sua adaga para conduzi-lo ao seu final. O Durden e a Angela tentam detê-lo, mas infelizmente não conseguem alcançá-lo, enquanto o Arthur em sua mente só consegue pensar que talvez ele não teria conseguido nada naquela nova vida. Mas apesar disso, ele sente que o seu coração está cheio, e agora ele pode entender o que aquele homem havia perdido. Ele pode sentir um sentimento de alegria e tristeza juntas, e quando chega o momento de escolher, há apenas uma coisa a se fazer. A única coisa que ele lamenta é que ele teria adorado
fingindo ser um irmãozinho mais velho. Mas vemos que o Arthur tá lá como se nada tivesse acontecido, jogado no chão. Ele se questiona onde é que ele tá, embora nisso uma criatura estranha e enorme se apresenta diante dele. Ela dá bom dia pra ele, chamando ele pelo seu nome, e o Arthur se encontra perplexo diante dessa criatura, se questionando mais uma vez o que aquela coisa faz naquele local. Embora o mais importante agora seja saber se aquilo é seu amigo ou inimigo. Ele salta rapidamente, embora a criatura colossal lhe dê apenas um tapa. Ao mesmo tempo, ela o avisa que ele ainda tem muito a aprender, e diz pra ele que vai estar ao seu lado, enquanto o Arthur pergunta a que ela se refere. Nesse momento, a criatura se levanta, enquanto pega uma fruta, comenta que ele deve estar com fome, e mesmo que ele não tenha fome, ele precisa comer, e o Arthur tá espantado, enquanto o monstro fala que por agora, ele não deveria se mover, já que ele tem muita sorte de ter sobrevivido a essa queda. O Arthur então começa a chorar e tenta fazer perguntas, mas o monstro informa que ele não vai ter respostas até começar a comer. Ele, sem perder tempo, já começa a devorar as frutas, e a criatura comenta que sim, ele estava com fome, enquanto o Arthur, meio preocupado, pergunta por seu pai e sua mãe. Ele responde que não pode sair daquele lugar, mas ele pode ver muito além do que muitas pessoas e alcançar muitas coisas que os outros não conseguem. E utilizando uma espécie de magia esquisita, ele mostra que sua família tá viva, e que há alguns dias eles continuaram a sua viagem. O Arthur chora emocionado ao descobrir que sua família tá bem. Ele pode sentir um alívio profundo e agradece, embora não saiba como nomear a criatura. A criatura responde que ele pode chamá-la de Sylvia. E em uma mudança de cena, vemos duas silhuetas estranhas comentando o que o senhor deveria fazer. A outra responde que ele já deveria saber a resposta, e a mais nova lhe responde que ele não poderá guardar nenhum segredo. E assim termina a cena, deixando tudo em aberto e a gente sem saber nada. É então que vemos o Arthur, que passou vários dias com a Sylvia, e quando suas feridas sararam, ele desejava retornar o mais rápido possível para sua casa. Mas ele entendeu que isso não ia acontecer rápido, já que segundo a Sylvia, eles estão em uma floresta chamada Elshrine. Esse é um local repleto de foras da lei e animais selvagens, embora a Sylvia tenha um truque para evitá-los. Ela pode entender o seu desejo de retornar o mais rápido possível para o seu lar, mas criar uma fenda no espaço requer toda uma preparação. E é então que a gente descobre que o plano dela é basicamente criar uma fenda no espaço-tempo para poder abrir um portal que o aproximasse o máximo possível da sua família. E durante essa espera, o Arthur aproveitou o tempo para treinar. Ele comenta que a Sylvia nunca fala sobre si mesma, e devido à sua aparência monstruosa, o pequeno Arthur havia gritado de medo em mais de uma ocasião, embora apesar dessa aparência, sua personalidade fosse bastante calorosa e amável. Em certo momento, o Arthur decidiu meditar, e a Sylvia fica surpresa ao ver que o pequeno garoto já tem um núcleo de mana, e demonstrando, ele pergunta se ela conseguia fazer aquilo, embora isso tenha surpreendido o Arthur, já que ele vê como ela está utilizando a magia e reunindo ao mesmo tempo, algo semelhante a encher o tanque de um avião em pleno voo. Isso faz ele saber que os humanos têm muitas ideias pré-prontas sobre a mana, e apenas pensam em acumulá-la e utilizá-la, embora além dos humanos isso seja algo muito natural, especialmente para criaturas chamadas bestas de mana. Isso é algo tão simples quanto respirar, e ela pergunta para ele se ele gostaria de aprendê-lo. O Arthur obviamente fala que sim, e a Sylvia pergunta o que ele pretende fazer com os conhecimentos que ele adquirir, pois quando ele obter essa habilidade vai ser ainda mais poderoso, e ela deseja saber o que ele vai fazer com essa força. E o Arthur, ponderando sobre tudo o que sofreu, afirma que irá confrontar qualquer um que deseje retirar o que mais importa para ele. A Sylvia então dá outro tapa e pede para ele responder de forma correta. Ela não pensa em ensinar essa habilidade a alguém com um olhar tão frio como aquele, e o Arthur pergunta por que não, visto que afinal é normal matar os seus inimigos. A Sylvia pergunta se porventura ele gosta de encher a cabeça com ideias sobre matar seus inimigos, acreditando que certamente o atingiu com muita força, e pergunta se ele tá bem. Ele responde que sim, então a Sylvia coloca um dos seus dedos em sua testa, mencionando que poderia destruí-lo em segundos, embora também possa acariciá-lo com delicadeza. Ela o pergunta o que o Arthur prefere, e óbvio, ele não é idiota de responder que quer a primeira. A Sylvia então responde que ela também quer acariciá-lo, afinal a raiva e o ódio queimam facilmente e se expressam com violência. No momento pode parecer bom, mas no final o ódio é a única coisa que resta, e por isso ela não quer que ele use a sua vida que ela salvou para algo do tipo. O Arthur entende e se lembra de tudo que aconteceu em sua vida passada, e naquele momento o Arthur pôde sentir como aquele
aquele ser parecia saber tudo sobre ele, mas esse não deveria ser o caso. A Sylvia então volta a perguntar para ele o que ele pretende fazer quando ficar mais forte, e após refletir com a sua mente muito mais serena e recordar daqueles bons momentos, o Arthur responde que vai utilizar esse poder para proteger aqueles que lhes são queridos. A Sylvia fica encantada com essa resposta, embora por outro lado vemos como outra criatura estranha menciona que deve estar muito perto, e não tem lugar nenhum onde a Sylvia possa se esconder dele. E nesse momento o Arthur tem um sonho com sua vida passada, onde ao sair do seu quarto ele se encontrou com um dos seus conselheiros. Ele sabia que o seu título de rei não era nada mais que apenas um título, já que a autoridade ele não tinha, já que a política inteira estava nas mãos do parlamento, e à medida que os recursos se esgotavam e as taxas de natalidade diminuíam, o papel de um rei era atuar como um executor da guerra, pouco mais que uma máquina de combate. Nesse momento, o conselheiro pergunta o que o traz naquele lugar, embora ele apenas se afaste, avisando sobre a sua aposentadoria, e em seu quarto vemos como ele destruiu sua coroa, e agora, retornando ao presente, a Sylvia lhe ensina como reunir e utilizar magia. Uma vez que seja capaz de o fazer, as suas capacidades mágicas serão consideravelmente ampliadas. Enquanto ele tenta controlar essa magia, ele se recorda de como em sua vida anterior a única coisa que ele desejava para vencer qualquer oponente era controlar o Ki, e agora nesse novo mundo ele conseguiu rapidamente aprender a habilidade que a Sylvia o ensinou. No entanto, ao sentir uma presença estranha, a Sylvia o esconde por trás de um monte de rochas e pede para que ele não faça nenhum barulho, cobrindo ele com sua magia. E perante Sylvia se apresenta a criatura de antes. Ela responde que está bem impressionada por ele ter conseguido encontrá-la, embora a outra criatura responda que isso foi graças ao cheiro do seu sangue. Ele ordena que ela vá com ele, mas a Sylvia se recusa, e ele, ao ver que não tem mais opções além de usar violência, usa violência. A Sylvia com dificuldades consegue se proteger, mas o Arthur se sente muito frustrado ao ver que não pode ajudá-la. Ela o avisa telepaticamente que ele não deve se preocupar, e então ela destrói sua armadura, revelando sua verdadeira aparência, deixando o Arthur surpreso ao ver que se trata de um dragão. Mas isso aqui era óbvio, dado a armadura que ela usava, né? Enfim, a Sylvia junta energia e lança um poderoso raio e ataca outra criatura, mas ela apenas responde que é um absurdo, já que esse tipo de poder vai custar bastante caro, embora ela não se importe, pois supostamente foi feliz. Contudo, o outro monstro usa uma quantidade de energia sombria gigante e ataca constantemente a Sylvia. Ela tá mais preocupada com Arthur do que com sua própria batalha, e dessa forma acaba dando tempo suficiente para o monstro carregar outro ataque poderoso, mas a Sylvia utiliza sua habilidade congelando o tempo, estendendo o tempo do Arthur e o dela. Ele pede para ir com ela, e ela avisa que utilizou seu poder, mas agora o mais importante é se agora ela tem mais cara de Sylvia sem a armadura. E realmente, agora sem a armadura ela tem mais cara de Sylvia sim. O Arthur, surpreso, pergunta se por acaso ela sempre foi um dragão, e ela responde que é assim que os humanos os chamam. Mas agora não tem tempo para conversar, então ela abre uma fenda no espaço para que o Arthur possa se aproximar da sua família, embora lamente, já que a saída não está tão perto quanto ela esperava, mas tem certeza de que ele vai ficar bem, pois lhe ensinou o necessário para sobreviver. Antes do Arthur ir embora, ela volta a questioná-lo sobre o seu propósito, e ele responde que o seu poder é para proteger seus entes queridos, e ela declara então que isso é uma promessa, e ela então entrega um ovo ao Arthur, além de uma pena, avisando o Arthur que ele deve envolver o ovo com essa pena e cuidar bem dele, e além disso lhe entrega um poder. O Arthur pergunta o que é tudo aquilo, mas a Sylvia responde que ele saberá no momento oportuno. Dito isto, é hora deles se despedirem. Embora o Arthur lamente ter que se separar dela, a Sylvia confessa que na verdade poderia tê-lo enviado para casa imediatamente, mas não quis fazê-lo, já que apreciava sua companhia. O Arthur se sente triste porque não conseguiu protegê-la, mesmo ela tendo lhe ensinado tantas coisas, embora ela o deixe saber que isso já estava previsto a acontecer. Em sua mente, o Arthur, um tanto triste, se questiona se porventura a gratidão que ele sentia por Sylvia o fazia se sentir assim, ou se por acaso foi o tempo que eles passaram juntos que o havia mudado. Para ele, não importa se ela é um dragão ou um monstro, ele considera ela parte da sua família, embora ela responda que ele já tem uma mãe, mas o Arthur diz a ela, então, que ela é sua avó. A Sylvia se comove com suas palavras e lhe pergunta se poderia chamá-la assim novamente. O Arthur a agrada, enquanto a Sylvia chorando lhe agradece. Em seguida, ela o motiva a seguir em frente, e o Arthur pega o ovo e o envolve com a pena, mas ao atravessar o portal, ele avisa que não pode fazer sozinho e pede para que ela vá com ele. Mas esse é um triste adeus, e uma vez que o Arthur consegue partir, ela descongela o tempo e recebe o ataque em cheio, acabando com sua vida. Mas a outra criatura se aproxima dela, comentando
que isso não poderia ter acabado com alguém como ela. A Sylvia rapidamente aproveita e o ataca a queima-roupa, causando uma grande explosão. Depois disso, vemos novamente ambas as silhuetas, onde uma pergunta se isso foi o suficiente, e a outra responde que isso foi mais do que suficiente, e agora o resto depende apenas dela. E aqui a gente continua sem entender nada, né? Mas enfim. Enquanto Arthur passa pelo portal, a Sylvia fala com ele mentalmente, avisando que tudo vai ficar bem. E embora possa entender que ele se sente triste, o mundo tá cheio de dor, e por isso eles devem converter essa dor em fé. O Arthur sente-se incapaz de o fazer, mas ela o avisa que passo a passo ele vai poder conseguir. Ela sabe que ele vai conseguir, afinal ele é o rei mais poderoso e forte de todos, fazendo com que o Arthur se surpreenda ao descobrir que a Sylvia sabia sobre sua vida passada. E pela última vez, ela pede para que ele não deixe o seu coração se encher de ódio e raiva, e espera que ele deixe sua nova vida se encher de luz, chamando ele de Rei Grey, levando ele a se questionar se porventura foi ela quem o fez renascer naquele mundo. E depois disso, o Arthur aparece em uma floresta. Ele pensa em cumprir sua promessa com a Sylvia, mas do nada o Arthur ouve um grito, e sem hesitar utiliza sua magia para se mover rapidamente no interior da floresta. Sem perder muito tempo, ele rapidamente detecta uma caravana com traficantes de escravos, onde tem uma elfa jovem capturada. Esse é um espólio bastante valioso, pois os elfos são vendidos por um preço elevado, e o Arthur, ao recordar do incidente que vivenciou com sua família, se enche de ira. Ele não pensa permitir que alguém mais sofra o mesmo destino, embora ele se recorde das palavras da Sylvia. Por isso, tenta controlar suas emoções negativas. Em vez de atacar imprudentemente, ele decide segui-los, aguardando até a noite. Ao entardecer, os traficantes de escravos param para descansar, e no processo ele pensa que segui-los poderia ser benéfico, pois poderiam guiá-lo até um assentamento humano. O detalhe é que esses bandidos de merda pretendem se divertir com a moça antes de vendê-la, e o Arthur não pode permitir isso. Mas por enquanto ele prefere se preparar e aguardar o momento perfeito. E uma vez que anoitece, ele observa os lobos, questionando-se do porquê de serem tão obedientes. Ao examiná-los melhor, ele nota que eles possuem colares de magia, mas utiliza os lobos, chamando sua atenção para que causem um tumulto. Ele consegue distrair os bandidos, que precisam ir acalmá-los, para não atrair feras mágicas. O Arthur aproveita que um deles se separa do resto para acabar com a raça dele, então ele pega sua faca, mas um deles, ao ver seu companheiro que tá demorando muito, vai em sua busca. O Arthur aproveita um momento para se livrar do segundo bandido, e nesse momento chega outro, e o Arthur o ataca instantaneamente. E o detalhe é que seu corpo é muito pequeno, então é muito cansativo lutar. E então esse terceiro cara, ao invés dele matar, ele só deixou incapacitado. O líder dos escravistas, ao ver que se trata de uma criança que tá causando problemas, se surpreendeu. Mas ele fica empolgado ao ver que uma criança pequena é capaz de utilizar magia. E ele já pensa no dinheiro que vai vir por vender ele. E o bandido é um conjurador que ataca Arthur. Ele consegue esquivar e em seguida o ataca com sua adaga com fio, mas o bandido o impede e o chuta. Enquanto Arthur tá no chão, ele acaba sendo levantado, já que o bandido tá querendo ver a qualidade do seu novo produto. Mas o Arthur aproveita um momento para utilizar sua magia e queimar a perna dele, mas isso só provoca a ira do cara, que decide matá-lo. Mas o Arthur rapidamente apunhala a cabeça dele, e o outro suplica por perdão, mas o Arthur responde que muito provavelmente também implorou por perdão, e eles não a ouviram. Então, logo depois disso, ele se encontra com ela e remove a venda dos seus olhos. Ela não consegue ver o seu rosto, se questionando o que é que tá acontecendo, embora quando tudo retorna à normalidade, ele avise a pequena que ela já não corre perigo. Em seguida, ele se encarrega de cobrir os corpos para que a menina não veja, mas ela lhe diz que ele também é uma criança, e com curiosidade ela pergunta o que é que aconteceu com as pessoas que sequestraram ela. O Arthur, tentando ocultar o que acabou de fazer, responde que eles sofreram um acidente de caminhão, mas ela não deve pensar nisso, já que agora o importante é que ela tá a salvo. Um pouco mais tarde, ele se equipa com os objetos que os bandidos tinham, embora antes de partir a menina lhe pegue na mão e faça uma carinha de por favor não me abandone, que eu tô com medo. O Arthur responde que precisa voltar para sua família e que ela não correrá mais nenhum perigo, pois as pessoas mais não a seguirão mais. No entanto, ela continua a observá-lo com os mesmos olhinhos fofos, embora por dentro ele se pergunte como poderia abandonar uma menina tão gentil como ela no meio da floresta. O Arthur, um pouco confuso, pergunta a qual direção que eles a sequestraram. Ela aponta e ele pensa que é na direção oposta para que ele vai. Ele pergunta
pergunta se por acaso ela sabe a qual distância ela tá da sua casa, mas ela responde que quando capturaram ela tava caçando insetos, então ela não sabe. Ele não consegue acreditar, embora pense que as crianças costumam ser assim. E logo depois ele se lembra de quando era criança e sente que não pode deixá-la à sua sorte, então a avisa que vai levá-la pra casa. Os lobos então começam a fugir e o Arthur pensa que deveria acabar com eles sem fazê-los sofrer, já que não pode controlá-los. A menina propõe libertá-los, porque se os deixarem ali eles vão morrer, mas o Arthur não tá muito seguro disso, já que eles poderiam atacá-lo. Mas ela o faz saber que o povo da floresta aprecia toda forma de vida, e após libertá-los, os lobos vão embora. No dia seguinte eles avançam por algumas horas até que decidem descansar, onde o Arthur pergunta o seu nome. Ela responde que o seu nome é Tessia, e o Arthur se apresenta a ela, então lhe dá algo para comer, dado que ela deve recuperar suas energias, já que ainda resta uma longa caminhada para eles. E então ele sente que essas palavras que ele falou se assemelham bastante com a da Sylvia. A Tessia então prova a sopa, e ela tá horrível, já que o Arthur sempre considerou a comida apenas um meio de nutrição, então ele não se importa muito com o sabor. No que diz respeito a se comportar como uma criança, ele deveria aprender um pouco mais com a Tessia. Ela, meio curiosa, pergunta o que ele faz na floresta de Elshrine. Ele responde que se separou da sua família, e pergunta a ela como estão as coisas no país dos elfos. Ela diz que tá tudo muito divertido, embora como seus pais estão sempre muito ocupados, ela passa a maior parte do tempo com seu avô e seus cuidadores. Assim eles continuam avançando, e é um trajeto bem longo, mas no caminho ela começa a brincar com os negocinhos que estão lá, e pergunta ao Arthur se ele quer um, mas ele fala que não, mas a Tessia não tá nem aí e coloca um na orelha dele, avisando que parece que ele tem um brinco. Enquanto o Arthur se pergunta se por acaso é assim que as crianças brincam hoje em dia. Enquanto eles continuam avançando, ela fala pra ele que quando sua mana despertar, ela vai treinar na casa do seu mestre. O Arthur pergunta se por acaso simplesmente vão arranjar um mestre do nada, e se não tem nenhuma educação mais organizada. A Tessia não consegue entender, e o Arthur pede pra que ela apenas esqueça. Enquanto continuam avançando, eles percebem que estão sendo seguidos. Ao anoitecer, ele percebe que se trata daquele lobo chifrudo de antes, e ele pensa que deveria tê-los matado, mas ele pede pra que a Tessia descanse, enquanto ele vai ficar de guarda, embora mais tarde a Tessia pergunte se ele tem certeza que não deseja dormir. O seu avô lhe havia dito que ela não deveria dormir com nenhum homem, mas ela promete não contar a ninguém se dormir com ela. O Arthur responde que ela não precisa se preocupar, já que ele não tá cansado, e a Tessia volta a entrar na tenda, embora rapidamente saia mais uma vez, dizendo ao Arthur que ele deveria entrar na tenda, porque se o virem, só verão a criança do lado de fora, e acabarão se metendo em problemas. Embora na realidade a Tessia só esteja com medo, e o Arthur lhe pergunta se ela tem medo de fantasmas, e ela se desculpa, falando que só está pensando na segurança, dizendo que se for pra vigiar é melhor que ele vigie de dentro da tenda. Sem mais opções, o Arthur entra nela, e a Tessia o avisa que ele não se atreva a sair de lá sem dizer pra ela primeiro. Além disso, ele tem que estar ali, porque quando ela quiser fazer xixi, ele tem que acompanhá-la. O Arthur responde que sim, e fala pra ela dormir de uma vez por todas, mas ela continua falando pra caramba. Ela pergunta se por acaso ele vem do reino dos humanos, e se é verdade que os humanos são porcos que têm muitas esposas. O Arthur pergunta quem diabos disse isso pra ela, e a Tessia responde que foi seu avô. O Arthur informa que certamente também existem elfos que não são gentis, embora o mais importante é que ela saiba que isso é algo bem delicado de se dizer. A Tessia responde que a verdade ela não sabe, mas no final ela acaba dormindo. Enquanto isso, Arthur sente que está tendo ela como uma irmã mais nova, e assim se passa a noite, e no dia seguinte eles continuam sua viagem. A Tessia aprecia bastante a companhia do Arthur, embora isso desagrade bastante. Ele estava bem preocupado com sua família e não queria demorar para se reunir com eles. Mas em sua jornada algo inesperado aconteceu. O Arthur começou a sentir uma dor insuportável emanar do seu núcleo de mana. A Tessia, preocupada, vai buscar algumas ervas medicinais enquanto o Arthur foi descansar um pouco, mas a sua dor não melhorou e se tornou cada vez mais frequente. Mas de repente um dos lobos chifrudos apareceu diante dele. O Arthur, em um estado de alerta, pede para que a Tessia não se aproxime, mas o lobo chifrudo apenas lhe deixa carne e depois se afasta. A Tessia faz ele saber que aquele lobo está retribuindo o favor, de modo que à noite nossos pequenos finalmente podem comer algo saboroso. Enquanto comem, a Tessia mostra alguns cogumelos, e eles são bastante nutritivos, embora depois de comê-los o pobre Arthur acabe com a diarreia das bravas. Ela se desculpa com ele, porque eles podem ter sido muito fortes para homens, e após isso os jovens vão dormir. A Tessia conversa bastante, mas o coitado do Arthur começa a sentir sono, então ela o cobre com um cobertor, e no dia seguinte, enquanto avançam, ele tenta disfarçar sua dor, enquanto ela se desculpa por tudo que aconteceu por sua causa, mas o Arthur responde que não tem com o que se preocupar, afinal eles já estão muito perto. Naquele
Naquele momento, a Tessia menciona que agora que eles se conhecem bastante, o que acha dela chamar ele de Arch, como se eles fossem amigos, e ele responde que pode fazer isso, se ela desejar. Afinal, para um aldeão de baixa condição como ele, acompanhar a senhorita Tessia é uma honra que ele não merece. Ela fala que essas brincadeiras são para pessoas mais velhas, e ele zomba dela, dizendo que ela tá falando como uma chorona, já que nem xixi ela quer fazer sem ele. Ela, irritada, continua avançando, embora de repente eles se deparem com um portal estranho. A Tessia, emocionada, avisa o Arthur que finalmente eles chegaram, e ela estende a mão para que eles entrem juntos. Uma vez lá dentro, o Arthur fica surpreso e assustado ao perceber que está cercado por um grupo de elfos. Eles se aproximam rapidamente, e o Arthur rapidamente se dirige a Tessia, mas ao ver sua expressão, ele sente que se deixou convencer muito rapidamente por suas palavras. Os elfos e os humanos são inimigos há muito tempo, e ele se deixou convencer pela inocência daquela pequena. Mas quando a Tessia ouve que os soldados estão prestes a executar o Arthur, ela ordena que eles parem, já que foi ele quem salvou sua vida. Mas os soldados pretendem executá-lo da mesma forma, pois acreditam que ele apenas manipulou a princesa para entrar no território dos elfos. Mas felizmente Virion chega ao local e ordena que deixem o rapaz, e avisa sua neta que ao ver um humano junto da princesa desaparecida, é bem natural que os soldados tenham reagido dessa forma. É então que ele se apresenta ao Arthur como o antigo rei de Eleanor. O nome dele é Vision, e ele agradece ao Arthur por ter salvo a sua neta. O Arthur se surpreende ao descobrir a origem de Tessia, pois jamais imaginou que estaria viajando junto a uma princesa. O Arthur não consegue acreditar, já que não conseguiu sentir qualquer indício de que ela fosse da realeza, e naquele momento os seus pais chegam ao local, preocupados com ela. Ao vê-los, o Arthur entende que eles são reis de Eleanor, mas o rei ao vê-lo pergunta aos soldados por que não capturaram aquele humano. Mas o Virion informa a seu filho que ele deu ordens para que não o detivessem, pois apesar de ser um bárbaro, foi ele quem resgatou a princesa. Ela informa aos seus pais que foi o Arthur quem a salvou, portanto agora eles estão em dívida com ele. Ela propõe convidá-lo para o seu castelo e pede para que Arthur a acompanhe, já que ela vai pedir para o seu chefe fazer os seus pratos favoritos. E logo depois dela olhar para os seus pais com um olhar ameaçador, eles permitem tudo sem nenhuma objeção. Mas o Virion avisa o Arthur que eles vão conversar mais tarde, embora a Tessia leve o Arthur pela mão. Ele pensa que pode sentir um poder estranho emanando do Virion, e pouco tempo depois, enquanto eles caminham pela cidade, o Arthur é observado com relutância por todos os habitantes. Ele tá bem surpreso, impressionado com a infraestrutura da cidade. Como ele leu nos livros, os humanos ainda se encontram em conflito com os elfos pelas guerras do passado, e é incrível que ele consiga presenciar a cidade dos elfos de tão perto. A Tessia também lhe parece alguém bastante peculiar, embora ele ainda não consiga entender por que ela tinha aquela expressão naquele momento, nem a dor que ele está sentindo agora. Mas ele está determinado a não baixar a guarda mais uma vez, e ao chegarem no castelo, a Tessia apresenta o Arthur aos seus servos, ordenando a eles que ofereçam a melhor hospitalidade àquele que salvou a sua vida, se questionando o que deveriam fazer primeiro. Contudo, Arthur a interrompe, propondo primeiramente falar sobre o que vivenciaram até agora. Em uma mudança de cena, quando todos se encontram reunidos em sua mesa, a Tessia pergunta a ele por que ele continua de pé, e ordena que ele sente. Os soldados se encarregam de sentá-lo, e em seguida pede lanches, enquanto o Arthur se questiona se tudo aquilo está correto. Nesse momento, o rei de Eleanor se apresenta como Aldium, e a sua esposa também se apresenta, o nome dela é Midial, e o Arthur então presta respeito, apresentando-se com o seu nome completo, relatando que nasceu em uma vila pobre do reino de Sapin, e como é evidente, ele não poderia se apresentar à realeza dos humanos, muito menos à realeza dos elfos, e por isso ele está muito agradecido por ter essa oportunidade. Alduin responde que para alguém que nasceu na pobreza, ele é bastante educado. No entanto, o Arthur pensa que, embora tenha sido uma apresentação tanto exagerada, ele não vai conseguir nada se continuarem tratando ele como uma criança. Em seguida, ele começa a explicar tudo o que aconteceu, embora ao relatar o seu encontro com a Tessia, o Alduin se irrite, pois certo que os responsáveis foram aqueles bárbaros humanos, mas o Arthur responde com muito respeito que um traficante de escravos é uma ocupação, não uma questão de raça. O Berion pergunta como ele conseguiu resgatar a Tessia, apesar de ser apenas uma criança. Ele responde que apesar de ser uma criança, ele também é um mago, embora os elfos sejam incapazes de acreditar que uma simples criança derrotou um traficante de escravos. Um dos soldados o acusa de enganar a princesa para se infiltrar em suas terras, embora o Virion ordene o soldado a embanhar sua espada novamente, e não pense em repetir isso uma terceira vez. Então o soldado, se contendo, decide se silenciar. A Tessia avisa que o seu amigo não está enganando ninguém, ela foi realmente sequestrada e até ouviu algo sobre vendê-la. Ao lembrar desse momento, sua mãe a abraça,
ameaça para consolar sua filha, enquanto Alduin avisa o Arthur que agora acredita nele. Mas o Arthur fala para ele que, como ele já contou antes, ele também foi atacado por bandidos e ficou preso naquele lugar. Ele queria apenas regressar para Sapien para se reunir com sua família, e o Alduin pergunta se porventura como recompensa ele deseja regressar à sua terra, dizendo que ele sabe muito bem que os elfos desprezam os humanos, então como ele ousa pedir que lhe retribua um favor como um humano? Mas o Arthur responde que é exatamente por isso que ele fez, já que se os elfos acreditam que os humanos são bárbaros, ele se comportar exatamente da forma contrária a isso é um golpe bem duro para eles. O Alduin acaba sentindo isso, enquanto Virion o deixa saber que o deixou sem palavras. A Tessia intercede pelo Arthur e começa a olhar com desaprovação pro pai dela, e isso acaba deixando ele um pouco mais calmo. Ele informa ao Arthur que o problema reside no fato de que a porta de teletransporte pro reino de Sapien só pode ser usada uma vez a cada 7 anos após a reunião com os líderes das 3 tribos. Ainda faltam 5 anos para que a porta seja reaberta, e o Arthur se sente bem frustrado, porque isso é tempo demais. Mas o Alduin o informa que também é muito tempo para reter um humano, e por isso fará com que seus soldados o escoltem de volta para sua casa. O Arthur sente um alívio, mas do nada ele sente uma dor absurda, e o Virion percebe isso. Pouco tempo depois, enquanto o Arthur está no seu quarto tomando banho, ele consegue sentir que a dor está cada vez mais insuportável, se questionando o que isso seria. Ao sair para respirar um ar fresco, ele pensa que deve fazer algo para encontrar a causa dessa dor, embora nesse momento ele note que a Tessia está reunida com seus pais. Ele acaba lembrando dos momentos que ele passou com os seus pais, e é seguro afirmar que eles não vão morrer tão facilmente, e ele confia que eles continuam vivos. Mas ele também se questiona se eles vão recebê-lo com um sorriso, assim como receberam os da Tessia. Nesse momento ela nota a presença do Arthur e pouco depois se dirige a ele. O Arthur pergunta se ele interrompeu seu momento de princesa mimada, mas ela pede desculpas a ele, pois a sua família foi muito indelicada com ele. Mas o Arthur a tranquiliza, afinal sua família apenas demonstrou grande preocupação por ela, e por isso ele recomenda que ela continue fazendo o papel de princesa mimada. Mas ela responde que também vai ser o mesmo com ele quando ele voltar para os seus pais. Mas ao ver a reação do Arthur, ela pergunta o que se passa na mente dele, e ele responde que realmente pensa se os seus pais vão ficar felizes de verdade se reencontrarem com ele. Para começar, eles foram atacados por sua causa, ele causou esses problemas, e por isso ele se questiona se eles vão sentir sua falta. Em seu interior ele se sente frustrado, pois não conseguiu proteger a sua família, mas a Tessia lhe repreende, dizendo que obviamente os seus pais vão sentir sua falta, e que ela mesmo já sente falta dele só de pensar que ele vai para casa. É então que do nada o corredor se ilumina completamente graças aos vagalumes. O Arthur imagina seus pais neles, contudo ele se questiona o que foi que ele viu naquela ocasião. A Tessia tá bem encantada com as flores, enquanto o Arthur compreende que ele foi idiota ao imaginar isso, já que simplesmente era ele lutando contra o seu passado sombrio, e pede desculpas a Tessia, comentando que ele gosta dessa flor também. Mas ele sente uma presença e rapidamente ataca ela, que resulta ser Virion. O Arthur, preocupado, pergunta se porventura estava tentando acabar com sua própria neta, mas ele responde se ele realmente acredita que poderia matá-la apenas com isso, e o Arthur, ao ver o que tem na sua mão, se sente enganado, enquanto o Virion o parabeniza, porque ele bloqueou e contra-atacou no instante, e isso ajudou a acreditar ainda mais que suas palavras foram verdadeiras, e ele realmente venceu os traficantes de escravos. A Tessia pede ao seu avô que pare de incomodá-lo, pois o Arthur não é como os humanos que ele odeia, mas o Virion lhe informa que ele não foi ali apenas para incomodá-los, ele se encontra naquele lugar porque finalmente encontrou alguém interessante depois de muito tempo. Ele lança uma espada de madeira pro Arthur e em seguida afasta a Tessia do caminho, pois ele deseja testar as habilidades do rapaz. O Arthur consegue sentir que aquele ancião é bastante veloz e muito forte, os seus ataques não conseguem atingi-lo, então ele tenta aumentar ainda mais a sua velocidade, mas o Virion acaba destruindo sua espada de madeira. Um dos fragmentos se dirige a Tessia, mas o Arthur rapidamente se encarrega de desviá-lo, e em seguida acumula magia, avançando contra o Virion, mas ele bloqueia facilmente, fazendo o Arthur lembrar as presas e garras de bestas selvagens. Elas só lutam por instinto, e o Virion se encarrega de mandá-lo voando pelo ar, mas o Arthur contra-ataca rapidamente, acertando ele na testa, e o Virion não consegue acreditar que ele o tenha atingido, por isso avisa que é hora da segunda rodada, mas nesse momento a sua neta o belisca e manda ele parar de incomodar o Arthur, mas o Virion responde que na verdade é o Arthur que tá se aproveitando dele. Então o Arthur responde ao Virion que é uma honra ter alguém como ele o superestimando. O Virion, ao ouvir isso, responde que se é verdade o que ele diz, então espera que ele se torne o seu discípulo, e pergunta o que ele acha da oferta. O Arthur então responde que ele não teve a oportunidade de avisar os seus pais que ele está bem, então o Virion responde que existe uma forma dele informar os seus pais sobre o seu paradeiro, e o Arthur se surpreende ao ouvir, mas do
nada ele volta a sentir uma dor insuportável. Ao ver, o Virion comenta que já é o que ele imaginava, o Arthur herdou a vontade bestial, então ele recomenda tornar-se o seu discípulo, ou caso contrário ele vai falecer. É então que vemos agora o Arthur, que se encontra em um sofrimento devido a toda a dor que ele está suportando. É então que um monstro aparece diante dele, e ele está se questionando se essa é uma manifestação da sua ansiedade, ou se é uma manifestação da sua responsabilidade, mas ao ouvir o seu nome várias vezes ele desperta. Ele se depara com a Tessia por cima dele, mas ele responde que ela tá incomodando ele, chamando ela de monstro dos seus sonhos. Ele pede mais uns 5 minutinhos para ficar dormindo, e a Tessia, irritada, ordena que ele se levante porque o seu avô tá esperando. Ao acordar, ela pergunta se é verdade que ele ficará com eles, mas o Arthur responde que ainda não sabe, já que primeiro ele precisa comunicar aos seus pais que ele tá bem, mas ao chamá-la de princesa, a Tessia se aborrece, já que ela havia dito para ele chamá-la de Tessia. Enquanto isso, vemos que o rei tá insistindo pro seu pai não permitir que o Arthur permaneça naquele reino, já que isso vai contra a tradição, mas o Virion informa que se ele deseja que aquela criança permaneça, é porque ele se apegou a ela. Essa é sua única razão, e nesse momento a Tessia avisa ao seu pai que o Arthur a salvou, mas o seu pai ordena que ela fique em silêncio, mas o Virion diz que já teve o suficiente, e leva eles consigo. No caminho, o Arthur pergunta quanto falta para chegar até seu misterioso amigo. O Virion tá levando o Arthur para um dos seus conhecidos, e esse conhecido é capaz de se comunicar com os seus pais, e ao longo do caminho a Tessia acaba adormecendo, e o Virion informa ao Arthur que ele se levantou muito cedo, pois ele tá muito interessado em saber o que o futuro lhe reserva, revelando que como a única herdeira do trono, a Tessia foi criada em um ambiente solitário desde a infância até a idade adulta. Muitas vezes traíram sua confiança, razão pela qual ela se mantém distante das pessoas, mas ele notou que ela sempre está ao seu lado, e ela sorri muito com isso, e ele se sente grato. O Arthur só tá observando e pensando que até mesmo esse idoso agradece a uma criança quando necessário, e ele sente que realmente pode confiar naquele homem. E algumas horas depois eles finalmente chegam ao seu destino, enquanto Arthur se pergunta quem será essa pessoa misteriosa que é amiga do Virion. De repente ele começa a chutar a porta, chamando a sua misteriosa amiga de velha bruxa. Ela já abre a porta toda irritada, e se apresenta como Rina Darkazan. Ela é uma maga muito especial, e o Arthur também se apresenta a ela, enquanto ela os convida para entrar. Uma vez lá dentro, ela tá se questionando como vai ajudá-lo. O Arthur diz a Rina que o Virion contou que tinha uma amiga muito especial, mas a Rina fala que ele tá enganando o rapaz, já que ela informa ao Arthur que ela é basicamente uma vidente. Ela pode sentir que ele é bastante especial, pois nem mesmo ela consegue ver as partes dele. Mas indo direto ao ponto, ela pergunta se por acaso ele deseja se comunicar com os seus pais e dizer que tá bem. O Arthur então confirma que sim, e ela pede que apenas observe aquele balde de água. Ele se concentra e pensa nos seus pais, e ela utiliza magia enquanto avisa que ele deve detalhá-los o máximo possível, e uma vez que possa vê-los, ele vai poder conversar com eles. O Arthur se concentra e vai aparecendo cada vez mais detalhes. Vemos então que eles estão prestes a almoçar, meio tristes, já que naquele dia é o aniversário do seu filho, e eles só conseguem pensar naquele horrível incidente, onde o Reynald ainda se culpa, já que ele pediu ao seu filho para proteger a sua mãe, e se ele não tivesse pedido isso, provavelmente o Arthur ainda estaria vivo, já que eles pensam que o Arthur morreu naquela queda. É então que eles chegam na cidade, onde foram recebidos por um dos amigos do Reynolds, onde ele começou a trabalhar. Enquanto lamentam a perda do filho, o Arthur repentinamente fala com eles, deixando eles perplexos. Ele informa que está bem e continua vivo, além de estar na Terra dos Elfos, o reino de Eleanor. Ele agora pode falar com eles graças a uma maga especial, e pede desculpas a eles, pois mesmo que ele tenha feito um acordo para voltar o mais breve possível para os seus pais, ele não pode fazer isso agora, já que tem algo errado com o seu corpo, e ele precisa se recuperar. Ele pede para que os seus pais não se preocupem, já que ele vai retornar assim que ele ficar melhor. Eles têm sua fé renovada e se sentem aliviados ao saber que seu filho está vivo. O Arthur fala para eles não se culparem, e diz que ele não sabe se vai conseguir contatá-los novamente, mas diz para não se preocuparem, falando que os ama, e ao perder a conexão ele só consegue pensar que se sente aliviado por seus pais estarem bem, e não pretende fazê-los sofrer ainda mais. Ele pede pro Virion que o faça o seu discípulo, e algum tempo depois vemos que a Tess avisa o seu pai que o Arthur a salvou 2 vezes, e se o expulsar agora, vão pensar que os elfos são ingratos. Depois de pensar um pouco, o rei acaba aceitando, e o Virion informa ao seu filho que ele mesmo vai treinar o Arthur. Por isso avisa que deve fazer com que todo o país fique sabendo. Além disso, ele pensa em assumir toda a responsabilidade por ele. Pouco tempo depois vemos o rei pedindo desculpas ao Arthur, pois talvez tenha tanto tempo no trono que se tornou alguém teimoso e antiquado. Ele salvou sua filha e agora é o primeiro discípulo do seu pai.
Eles pedem desculpas a ele e o recebem no reino, enquanto o Arthur se pergunta o que o fez mudar de atitude tão do nada. Mas ao ver a Tessia e Elvirion, ele entende que o reino é capaz de dizer não ao seu pai e à sua filha. Embora ao apertar as mãos, a Tessia os interrompe. Ela avisa ao seu pai que se ele realmente importa com tudo isso, ele tem que deixar o Arthur sair pra brincar, porque ela quer mostrar tudo e mais um pouco do reino. Ela tá emocionada e leva o coitado do Arthur pra mostrar o reino. Ele se surpreende ao ver o local, enquanto a Tessia se encontra bem emocionada, desejando mostrar toda a cidade pra ele. Embora no caminho eles se encontrem com um pequeno elfo, que fala pro Arthur não tocar ele, pra não contaminar ele com seus germes de humano. Sacanagem, hein? Ele diz que mesmo que o ancião Virion goste dele, não significa que ele pertence a esse lugar. E então o resto dos pequenos elfos apoiam ele, dizendo ao Arthur que ele é um símil. Mas a Tessia fala pro Arthur apenas ignorar. E o outro elfo diz a Tessia que ela não deveria se associar a essa pessoa, e pede pra que ele mesmo seja o seu acompanhante. Mas o Arthur começa a ficar incomodado, e chama ele de elfo safado. O pequeno elfo se pergunta o que diabos ele tá dizendo, mas o Arthur só continua provocando ele, chamando ele de cabeça de caixa d'água, olho puxado, orelha de rato, várias coisas. E logo depois de dizer tudo isso, ele fala pra ele aceitar as desculpas de um humilde inseto como ele. Depois disso, eles até tentam sair, mas o pequeno elfo diz que não vai aceitar isso. Ele não pode permitir que ninguém suje o nome da sua família, e com o orgulho em jogo, ele o desafia pra um duelo. Nesse momento, a Tessia pergunta o que ele tá fazendo, desafiando um discípulo do ancião Virion, visto que embora ele seja um nobre, ele deveria conhecer o seu lugar. Mas esse pequeno elfo miserável responde que o seu pai o ensinou a não permitir que ninguém macule o seu orgulho, e ao se dirigir ao Arthur, pergunta se ele vai aceitar o duelo ou não, ou ele pensa em fugir e envergonhar o seu mestre. O Arthur se questiona se um duelo não será algo sério naquele país, mas ao ver que todos os adultos estão observando, ele acaba por aceitar, enquanto a Tessia vai fazer o papel de juíza. Ao preparar o campo de batalha, vemos como todos os adultos são um grande grupo de curiosos. A Tessia então inicia o combate, e o elfo ataca o Arthur, que com um soco manda ele pra longe. Surpreso, ele pergunta se o atingiu com muita força, mas a Tessia o pega pela mão e sai correndo. Enquanto correm, o Arthur pensa que está se afeiçoando cada vez mais à princesa, e assim passaram o dia agradavelmente, explorando toda a cidade. Nas lojas onde ele era rejeitado por ser um humano, a Tessia intervia. Embora no final do dia ela vê que ele tá bem pensativo e pergunta se algo tá o afligindo. Ele responde que não é nada demais, enquanto pensa que o Virion o havia feito saber que seu treinamento seria muito árduo, já que o treinamento de um domador de bestas é comparável a mergulhar em piche fervente. O Arthur decidiu permanecer em uma terra estranha, sem o apoio da sua família, de modo que até mesmo sobreviver o dia a dia vai exigir grande esforço, mas se ele conseguir suportar, vai obter grandes resultados. Por isso, o Virion pergunta mais uma vez se ele tem certeza, e o Arthur deixa claro que ele está decidido. É então que ele avisa a Tessia que tá bem empolgado para começar o seu treino, já que será ele quem vai decidir o seu próprio futuro. A Tessia responde que também pretende se esforçar bastante para não perder contra ele, e no dia seguinte o Arthur inicia o seu treino. No processo, ele pensa que desde que chegou a esse mundo, o tempo passou muito rápido. O caminho tem sido repleto de dificuldades, e o que o espera é ainda mais difícil, mas atualmente ele tá bem focado em avançar e se esforçar em seu treinamento, já que vai ser ele quem vai tomar as rédeas do seu próprio destino. É então que temos um salto no tempo de 3 anos no futuro, onde agora a Tessia já tá maior. Como de costume, ela continua enchendo o saco do Arthur pra ele acordar, e nesse momento o Arthur percebe que o Virion tá prestes a sair pra uma reunião. O rei e a rainha também estão presentes, embora do nada ele seja interrompido pela Tessia, que oferece um sanduíche pra ele, deixando ele saber que deveria estar agradecendo por uma moça bela e gentil como ela ter preparado isso pra ele. Mas enquanto ele come, ele pergunta onde é que tá a moça bonita, e mais tarde, enquanto eles treinam, o Virion observa e pensa que agora é hora de avançar pra segunda fase, mas antes é preciso rever o básico. Primeiramente, é preciso estabilizar a mana, a base da magia, onde se pode obter um dos seguintes elementos: fogo, água, vento ou terra, além dos elementos que se pode aprender dependendo da raça. Por exemplo, os elfos têm melhor afinidade com magia de vento, enquanto outras raças podem ter melhores afinidades com água e a terra, ou com terra e fogo, como os anões, por exemplo, mas os humanos podem manipular os 4 elementos. Cada elemento possui sua afinidade, e uma pessoa pode ter só uma, mas existem casos raros em que alguém pode ter afinidade com vários elementos. Nesse momento, a Tessia pergunta ao seu avô por que o Arthur não estava praticando magia com ela. Virion informa que é porque ele ainda é fraco, pois a vontade da besta em seu interior ainda está arruinando o equilíbrio entre o seu corpo e o núcleo da mana, já que essa é uma besta bastante poderosa, e a primeira coisa que precisa
precisa ser feita é assimilar a mana em seu corpo. Justamente nesse momento, Arthur recorda o instante em que a Tessia despertou sua mana. Os elfos que despertam sua mana antes dos 10 anos têm um grande potencial, e a Tessia o despertou aos 9. Desde então ele começou a treinar ao seu lado, onde sempre lhe dá uma lição. Embora nisso o Virion informe ao Arthur que agora é o momento dele despertar a vontade da besta dentro do seu corpo, e se ele conseguir não vai mais sentir dor e vai se tornar um verdadeiro domador das bestas. O Virion inicia o procedimento, utilizando um pouco da sua magia para despertar a vontade da besta, avisando que não vai ser nada grave. Mas logo após fazer isso, o Arthur começa a sentir uma dor insuportável, e ao mesmo tempo espelha uma grande quantidade de energia, que lança o Virion e a Tessia para longe. O Virion fica surpreso, enquanto o Arthur desmaia, e pouco tempo depois, ao se encontrar no palácio, o Virion pergunta se por acaso ele está familiarizado com a vontade da besta. O Arthur hesita um pouco em responder, mas acaba confessando que há de um dragão. O Virion não consegue acreditar nisso, embora o avise que não pode revelar isso a mais ninguém, pois a vontade de um dragão pode atrair conflitos indesejados. O Arthur agradece, enquanto o Virion o informa de que sua viagem de volta para casa está programada para os próximos 4 meses. Ele se surpreende, pois pensava que ainda restavam mais 2 anos, mas ele informa que tem uma troca de ritual entre jovens dos 3 reinos, e durante esse período a entrada na cidade de Sirius vai estar aberta, então ele vai aproveitar esse momento para que ele retorne para casa, e o Arthur se sente um pouco triste e feliz ao mesmo tempo, pois ele vai ter que se separar deles, mas vai poder retornar para sua família. Mas o Virion acaricia sua cabeça e manda ele descansar, já que no dia seguinte ele vai começar a treiná-lo ainda mais arduamente. Enquanto isso, a Tessia se encontra bem triste ao saber da notícia. Em uma mudança de cena durante a noite, o ovo que a Sylvia havia entregado ao Arthur o choca e ele entra em pânico, mas do ovo aparece uma gracinha de dragão, e ao observar com mais atenção ele entende que se trata de um pequeno dragão, que parece extremamente adorável, mas esse dragão não hesita em mordê-lo, e rapidamente aparece uma marca no Arthur, já que graças a isso, esse dragão agora pode comunicar com ele telepaticamente. O dragão fala umas coisas que não dá pra entender, a única pessoa que consegue entender é o próprio Arthur. Ele pede para que o dragão o chame de pai, enquanto batiza ele com o nome de Sylvie, em homenagem a Sylvia. Ao invés de ser Sylvia, ele botou um E no final e ficou Sylvie. Parabéns aí pro Arthur. Então ele observa a marca e pensa que aquele símbolo deve significar algo, mas ele tá com muito sono, então ele só decide dormir mesmo. No dia seguinte, como sempre, a Tessia vai lá acordar ele, mas ela fica maravilhada ao ver o pequeno dragãozinho deitado na sua cama. Ela o pega, embora a pobre Sylvie queira que solte. Pouco tempo depois, enquanto ele tá indo pro treino, a Tessia pede para que vá com ela, embora a pequena Sylvie se recuse. E quando ele se reúne com o Virion, ele fica surpreso ao ver que o Arthur tem um pequeno dragão na sua cabeça. Ele toma um susto, mas ele entende que ele nasceu após a assimilação da vontade da besta. O Arthur agora se encontra preocupado, mas o Virion o informa que ninguém vai acreditar que aquilo é um dragão. Ele deve apenas dizer que aquilo é uma besta de mana estranha. E agora, passando pro assunto sério, já que ele é um domador de bestas, agora ele pode treinar o seu núcleo de besta, assim como o seu núcleo de mana. E a melhor forma de treinar isso é numa luta real. Então o Virion rapidamente realiza sua fusão bestial, optando por uma forma muito mais sombria e extremamente poderosa, superando em muito todas as expectativas do Arthur, que é incapaz de acompanhar o ritmo e acaba por se render. O Virion retorna à sua forma normal, comentando que sua besta é a Pantera Sombria, que manipula o vento de forma instintiva, assim como um som. Essa é uma magia avançada, e embora sua transformação seja bastante forte, ela consome muita energia. Em seguida, ele entrega uma espada e o avisa que agora sim é o momento de treinar, visto que antes estava apenas provocando ele. Assim se passam alguns dias, onde ele alcançou um nível de maestria com a vontade da besta, e a dor do seu peito não retornou mais. Agora ele é capaz de acompanhar os movimentos do Virion, apesar dele estar transformado. Ele passou dias e dias treinando, e em seus momentos de descanso se comportou como uma criança normal, até que um dia, enquanto estavam na rua, eles encontraram o rapaz de antes, aquele elfo miserável. Ele volta a incomodá-lo, mas o Arthur finge que nem o conhece. Ele provoca a ira dele, que volta a desafiá-lo para um duelo. Ele quer apanhar de novo, e realmente acontece isso, ele acaba perdendo de novo. A Tessia tenta lembrar qual era o nome dele, e o Arthur continua chamando ele de orelha de rato e cabeça de caixa d'água. Ele tá nem aí. É então que um dos amigos do cara avisa que o Arthur pode chamar ele de Fei Fei, pois é assim que os amigos dele o chamam. O Arthur pergunta a ele se por acaso eles vão participar da troca cultural entre os jovens dos 3 reinos. Eles o informam que a maioria dos jovens de posição alta irá. A Tessia também vai poder participar, embora nisso Fei Fei mencione que não pode permitir que sua
frágil princesa volte a se perder. A palavra frágil provoca a ira da Tessia, que o afasta com um golpe, e depois disso Arthur a leva correndo, avisando que uma princesa não pode agredir um súdito. Ela é uma princesa e deve se comportar como tal, contudo ela tá bem chateada, pois sente que ele vai retornar para casa e não vai poder participar do torneio com os outros. Ela se sente frustrada ao pensar que ficará sem o seu melhor amigo, então com raiva ela grita para ele e sai correndo chorando, enquanto a Sylvie menciona que ele deveria ir atrás dela, e à noite ele se infiltra em seu quarto. Ele observa sua janela e a convida para irem juntos à floresta, e após um tempo de caminhada vemos que a Tessia tá com bastante sono, embora ela esteja se esforçando para não dormir. Nesse exato momento ela pergunta como é o reino dos humanos, e o Arthur a informa que na verdade ele não sabe. Ele menciona que apreciaria que pudesse permanecer ali para sempre, embora ao tentar responder, ele nota que ela adormeceu. É então chegado o dia esperado, onde o Arthur se prepara para começar sua viagem de volta para casa. Ao estar perto do portal, o Virion entrega a ele uma bússola para que não volte a se perder. Nessa bússola tem um emblema da realeza, que vai ajudar bastante ele caso ele queira voltar para lá. Então sussurra a ele que não deveria sair tão tarde da noite, se referindo à escapada que ele teve com a Tessia. Nesse momento, o Arthur pergunta onde é que a Tessia está, embora os seus pais também não saibam, e quando o portal abre, ele está prestes a partir, e a Tessia corre desesperada em sua direção. O Arthur vai em direção a ela, e a pequena Tessia informa que vai sentir muito a sua falta, e que ficará muito preocupada com ele. O Arthur então a abraça, e chorando diz que também vai sentir sua falta. Então o portal se abre, e agora é hora de dizer adeus. O Arthur se despede dos elfos, e agora na cidade flutuante de Cyrus, ele está em frente à sua casa, onde estão o seu pai e a sua mãe. Ao tocar na porta, sua irmã mais nova, Eleanor, o recebe, e em seguida os seus pais aparecem, enquanto Arthur informa que retornou. Os pais dele não conseguem acreditar que seu filho está de volta, e enquanto o abraçam com muito amor, a pequena Eleanor pede aos pais que por favor não chorem. O Arthur, ao vê-la, recorda do momento em que seu pai revelou que ele teria uma irmãzinha, e o Arthur se apresenta a ela como seu irmão mais velho. Pouco tempo depois, já em casa, eles perguntam como Arthur se sente, já que ele havia contado anteriormente que o seu corpo estava passando por algo estranho. O Arthur informa que eles não têm que se preocupar com nada, que ele tá bem, mas a Eleanor tá meio enciumada com a atenção toda que o Arthur está recebendo. A sua mãe pede para que ele se aproxime, pois ele é o irmão mais velho de que tanto haviam falado a ela. O Arthur diz a sua irmã que está muito feliz em poder vê-la, e depois que as coisas se acalmaram um pouco, o Arthur atualizou seus pais. Embora, apesar de confiar neles, ele omitiu a parte que conheceu a Sylvia. É por isso que ele mentiu para eles, falando que sobreviveu à queda. Ele acabou usando uma magia de combinação subconsciente e teve bastante sorte, pelo menos isso foi o que ele falou. Além disso, a sua jornada pelo reino dos elfos, ele detesta ter que ser inconveniente com seus pais, mas é muito arriscado ele contar a eles toda a verdade antes dele se tornar alguém muito forte. O Reynolds pergunta quem é o pequeno, e o Arthur os apresenta. Ele diz que essa é uma pequena besta de mana. Ele aproveita para comentar que a mãe do bicho estava muito doente, essa é a razão pela qual ele decidiu ajudar e levar para criar. A Sylvie rapidamente gosta da Eleanor, enquanto o Reynolds pergunta ao Arthur em que estágio se encontra o seu núcleo de mana, embora sua esposa comece a questioná-lo, porque o seu filho acabou de chegar e essa é a única coisa que ele consegue perguntar. O Reynolds realmente queria comparar o seu crescimento com o do seu filho. O Arthur pergunta a ele o que ele vem fazendo, e ele revela que atualmente está trabalhando na casa de leilões de Elstia. Além disso, ele está instruindo a equipe de segurança, e há alguns anos o seu núcleo de mana atingiu o laranja escuro. É então que a gente descobre em ordem crescente a cor da mana. Primeiro começa preto, depois passa para vermelho, de vermelho para laranja, de laranja para amarelo e de amarelo para prateado, e por último de prateado para branco, sendo esse o mais poderoso, embora cada cor tenha 3 estágios, como escuro, padrão e claro. O seu pai, como é um potencializador, possui um grande físico, contudo para acender o seu núcleo de mana ele precisa fazer um esforço descomunal. Nesse momento Reynolds se surpreende ao ver que o seu filho está na faixa vermelho claro, ou seja, quase que ele perdeu, e por isso ele emocionado propõe ao seu filho a ir treinar no pátio. Enquanto isso, Eleanor começa a reclamar, porque seu pai xingou quando percebeu que o seu filho quase perdeu. É por isso que Reynolds recebe sua devida repreensão. Mas nesse momento os chefes do Reynolds entram na sala. Ele aproveita para apresentar o Vincent, que se dirige à casa do seu filho, que também é seu chefe e um bom amigo. O Arthur se apresenta a toda a família, enquanto Vincent fica surpreso ao ver que o Arthur tem bons modos e não parece ser filho do Reynolds. Depois ele conhece a Lilia, a filha dos Restia, onde ela tá maravilhada com a pequena Sylvie.
Nesse momento, Reynolds aproveita para avisar o Vincent que naquele instante eles vão ao pátio para treinar. E uma vez que eles estão no pátio, Vincent não consegue acreditar que o seu filho acabou de chegar e o pai já tá querendo dar um treino com ele. Então ele vai lá e dá uma repreensão no coitado do Reynolds. Embora o que mais tenha surpreendido a ele foi que o Arthur despertou em idade precoce. Ele já atingiu o nível vermelho claro, o que por si só já é um feito e tanto, porque mesmo os prodígios de 11 ou 12 anos que ingressaram na academia prestigiada de Sirius mal chegaram ao vermelho escuro. O Arthur considera que não é uma boa ideia continuar falando sobre seus segredos, pois não praticou muito enquanto assimilava a vontade da Sylvia. E se ele tivesse feito isso, ele já estaria em outra posição maior ainda. Eles então se preparam para o combate, começando a bloquear os ataques com bastante eficácia um do outro. Mas o Reynolds pede ao seu filho que se esforce, e ao ver que o Arthur se tornou mais intenso, ele decide ficar sério, envolvendo seu punho com elemento de fogo. O Arthur entende que os conjuradores daquele mundo têm mais afinidades a certos elementos. Então, quando eles verem os elementos com os quais eles são mais afiados, eles rapidamente começam a controlá-los. Mas esse não é o caso dos potencializadores, já que ele tem que se esforçar muito para poder descobrir qual sua compatibilidade. Mas em sua outra vida, havia algo muito semelhante à mana, ou seja, o Ki. E diferente dos elementos, era preciso controlar o próprio Ki. Em seu mundo antigo, não existia incompatibilidade inata, embora fosse necessário mais esforço, mas a boa sorte não lhe faltava. Desde que ele chegou a esse lugar, ele tem se dado bem, então agora é hora de mostrar os seus resultados, e o Arthur fica sério, e todos os espectadores ficam surpresos. Ele começa a trocar golpes com o seu pai, embora o Reynolds continue sendo superior, mas graças ao seu controle de Ki e o seu treinamento com Virion, que foi bastante frutífero, ele demonstra ao seu pai que é capaz de controlar raios. O Reynolds fica surpreso ao ver que o Arthur consegue controlar magias de fogo avançada, e não só isso, mas também a de água. Todos os presentes ficam impactados depois da grande demonstração do nosso pequeno Arthur, e o seu pai corre para abraçá-lo, perguntando quando foi que ele aprendeu a fazer tudo aquilo. O Arthur revelou que aprendeu recentemente, embora ele também não saiba como controlar muito bem. A esposa do Vincent então comenta que essa criança tá em outro nível, e mais tarde, ao irem tomar algumas bebidas para poder digerir o quanto o Arthur é poderoso, ele pergunta ao Reynolds se ele tá ciente do quão prodígio seu filho é e do futuro promissor que o aguarda. O Reynolds responde que não sabe muito bem, pois não é qualquer criança que desperta seu núcleo mágico aos 3 anos. O Vincent recomenda ao Reynolds que inscreva o seu filho na Academia Sirius, já que ela é a academia mágica mais famosa e prestigiada do continente. Mas a esposa do Vincent, que se chama Tabitha, informa que o filho deles possui um grande potencial, e eles estão interessados em investir no seu futuro. Então, eles não vão precisar se preocupar com a matrícula da academia. Mas a Alice hesita, já que eles já o ajudaram demais, a ponto de também quererem pagar os estudos do seu filho. O Vincent responde que não tem motivo para preocupação. Além disso, graças ao seu trabalho, ele conhece a diretora da academia, e se falar com ela diretamente, eles vão poder matriculá-lo, mesmo com 8 anos. Mas nisso Arthur interrompe e pergunta se ele pode opinar. Ele agradece o interesse, mas faz muito tempo que ele não vê sua família, então ele gostaria de passar um pouco mais de tempo com eles, e em seguida ele se afasta da mesa, avisando que tá bastante cansado. Então ele pede permissão para se retirar. Logo depois, o Vincent se questiona se a recomendação foi inadequada, e o Arthur, por sua vez, acaba sendo perseguido pela Lilia, que avisa para ele continuar no caminho que tá. Logo depois, ela o leva até os empregados da casa, onde eles estão bastante incomodados com o Arthur. Logo depois, eles revelam que a senhorita Lilia vai até ali quando tá estressada, e o Arthur pode notar que ela parece muito mais animada naquele lugar do que quando tava lá fora. Uma das criadas menciona que, embora eles não sejam feiticeiros, os pais da Lilia desejam acima de tudo que sua filha desperte seu núcleo mágico. É evidente que a Lilia também deseja, mas por provir de um casal não feiticeiro, é bastante complicado que ela consiga. Ela sente uma grande pressão nos seus ombros, e mais tarde o Arthur encontra seus pais em um quarto. Eles dizem que sentiram muito a sua falta, e que aconteça o que acontecer, ele sempre será o seu filho querido. E naquele dia eles puderam descobrir que ele será um feiticeiro de primeira linha, embora a melhor notícia tenha sido ter ele de volta. O Arthur tenta falar para eles sobre a inscrição na Academia Sirius, mas o Reynolds o avisa que eles podem falar isso em outro momento. Mas antes de irem embora, eles avisam que o Vincent está pensando no seu bem-estar, e o Arthur responde que eles não devem se preocupar. Ele sabe muito bem que a família do Vincent não tá com más intenções, e logo no dia seguinte o Arthur corre animado para receber os chifres gêmeos, onde Angela não hesitou em abraçá-lo, e todos estão muito contentes ao ver que o Arthur ainda está vivo.
vivo. Mas a Jasmine começa a examinar todo o seu corpo e rapidamente o abraça, pedindo desculpas a ele, pois ela se sente culpada por não ter conseguido protegê-lo. Embora um pouco mais tarde, quando todos já se encontram melhor, os chifres gêmeos lhe contam sobre suas aventuras. Ele pensa que não sabe nada sobre o continente, e muito menos sobre o reino de Sapin. Ele sente que seria uma boa ideia se tornar aventureiro para aprender todo tipo de coisa que seria benéfica para ele, mas ele não sabe como dizer isso para os seus pais, já que ele mal regressou e já tá querendo ser aventureiro, e dessa forma ele vai ter que se afastar mais uma vez deles. Enquanto isso, vemos Lilia, que tá um tanto pensativa, e agora vemos o Arthur, que tá praticando uma magia que para o tempo, mas ele fica exausto e comenta que só consegue aguentar 2 segundos nesse estado, mas ele sabe que deve dominá-lo se quiser defender seus entes queridos. Nesse momento, a Sylvie se aproxima dele, e quando ele tenta abraçá-la, ele vê que ela tá meio suja, então vai dar um banho nela. A Sylvie tá bem feliz enquanto tá tomando banho, e o Arthur pensa que definitivamente a família do Vincent colheu muitos benefícios da casa de apostas que ele tem, já que eles vivem de uma forma muito luxuosa, e nesse momento ele se recorda de que os empregados falaram sobre a senhorita Lilia, e pouco tempo depois ele termina de dar banho na Sylvie, e agora ela tá cheirosinha, mas nesse momento sua mãe e as outras avisam que agora é a vez dele. Logo depois vemos que ele tá na barbearia, e o cabeleireiro tá bem feliz de ter ele lá, então ele diz que vai dar um trato nele. Logo depois ele sai de lá e as moças ficam surpresas ao ver que ele ficou bem charmoso. Ele pergunta por que elas estão tão empenhadas em deixá-lo bonito, e elas revelam que desejam levá-lo até a casa de apostas de Eustia. Lá tem muita gente da realeza, então ele não pode parecer desleixado. Logo depois disso eles passeiam pela cidade, para que ele conheça um pouco da cidade de Sirius. Enquanto ele observava as lojas, a sua mãe o avisa que é hora de comprar algumas roupas. Logo depois ele vai para uma estátua e fica jogando umas coisas na mão dela, e alguns estudantes também jogam algo na cabeça dele. E mais tarde ele pergunta quem eles são. A Lilia explica que eles são estudantes da Academia Sirius, e o Arthur sente que eles pareciam estar procurando uma discussão. E a Lilia explica que aqueles uniformes, eles são praticamente membros da realeza, ou algo semelhante. E enquanto avançam, o Arthur percebe algo, e as moças explicam a ele que aquela loja é uma loja de núcleos mágicos extraídos de besta de mana. Eles conseguem amplificar o poder de quem os possui, e o Arthur se encontra um tanto surpreso, já que com os elfos eles não faziam aquilo. A Tabitha menciona que os efeitos dos núcleos podem variar, e se tiverem uma vontade de besta, podem valer até 100 moedas de ouro. Esse dinheiro é suficiente para eles poderem viver 250 anos tranquilos, e a Tabitha informa ao Arthur que alguns serão vendidos no próximo leilão, e ela vai organizar tudo para que ele possa ver. Mas o Arthur se sente bastante confortável com seu núcleo de besta, e pô, é óbvio que ele tá, né? Ele tem o núcleo de um dragão, que é o mais raro de todos. Nesse momento a Lilia menciona que talvez com um desses núcleos ela pudesse se tornar uma maga, embora a Tabitha responda que o núcleo de besta não é um atalho para despertar sua feitiçaria. Além do mais, não faz sentido comprar algo tão caro para uma criança, e com isso o Arthur percebe que a Lilia tá desesperada para se tornar uma maga. Mas assim eles continuam com o seu dia. Enquanto almoçam, o Arthur pensa que talvez, segundo a conversa com sua mãe, ela não tá pressionando a garota, mas o seu pai tá afetando ela bastante. Logo depois ele olha para ela e fica um pouco envergonhado, mas depois, quando ele levanta o olhar mais uma vez, ela já sumiu. É então que ele vai atrás dela e chega a uma loja de armas onde vendem núcleos mágicos mais econômicos. O Arthur informa que possui o núcleo da besta e não garante que ele possa utilizar magia, mas a Lilia mostra-se insistente, avisando que ele não entenderia, pois ele é alguém especial. Embora tenha tentado persuadir os seus pais para dar um núcleo para ela, eles não permitiram que ela tivesse um, fazendo com que o Arthur entendesse que a razão pela qual ela sente essa pressão é porque quer demonstrar aos seus pais que ela pode ser uma maga. Embora na luta com o Arthur ela acabe tropeçando em alguns estudantes de Sirius, eles olham para ela de cara feia, e o dono da loja até vai intervir, mas logo depois ele vê que eles são estudantes da Sirius, e ele diz que eles podem fazer o que quiserem, que ele vai tomar um cafezinho. Os jovens se crescem pra cima da garota e se questionam como eles deveriam se divertir, enquanto o Arthur esperava não chegar até esse ponto. Mas antes de dar uma surra em todo mundo, a Tabitha intervém, e o dono da loja pergunta o que diabos ela pensa que tá fazendo. Eles são estudantes da Academia Sirius, mas a Tabitha informa a todo mundo que caso prejudiquem a filha da casa de Estia, eles vão se arrepender amargamente. E os estudantes, ao perceberem que ela é uma senhora da maior casa de apostas de Sirius e uma das grandes colaboradoras da academia, eles se afastam com o rabo entre as pernas, mas não sem antes comentar que será muito fácil entrar em Sirius pagando a sua entrada. O Arthur fica bem irritado, mas a Lilia o impede, e pouco tempo depois, na casa, informam ao Vincent que não tem motivo para preocupação, e recomenda que o Arthur se inscreva na academia para que tais coisas não se
repitam. Como eles fizeram bastante doações à academia, um incidente como esse não vai ser suficiente para privar ele de um cargo. Mas ao ouvir isso, a Lilia se aborrece e pergunta ao Vincent se porventura pretende enviar o Arthur em seu lugar, visto que ela ainda não consegue despertar sua magia. A jovem tá frustrada e fala pro seu pai que o odeia, assim como o coitado do Arthur também. À noite, o Arthur vai procurar ela em seu quarto, mas ninguém responde. Então um dos criados avisa que ela tá no esconderijo. Enquanto isso, vemos que a Lilia tá bem frustrada ao lembrar que desde pequena desejou ser uma feiticeira para orgulhar os seus pais, mas apesar do tempo, o seu núcleo mágico ainda não despertou e muito provavelmente não vai. Embora nisso, Arthur chega no seu esconderijo, informando que seus pais estão bem preocupados. Depois disso, ele tenta se desculpar com ela, mas é Lilia quem pede desculpas com ele, confessando que sentia inveja, já que ele surgiu do nada e com um poder incrível, atraindo toda a atenção do seu pai. Ela pede desculpas, já que foi ela quem não conseguiu despertar magia, apesar de todo esse tempo que passou. Ela acredita que certamente o seu pai e sua mãe estão cansados dela, e o Arthur a entende um pouco. Ele consegue compreender essa sensação fria de se afundar na escuridão dos seus remorsos, e por isso ele observa seu rosto e fala pra ela que até ele percebe o quanto ela está se esforçando. Ele conta que quando esteve separado dos seus pais, encontrou uma moça que o encorajava dessa forma, e depois de mostrar um pouco de magia pra ela, ele comenta que seu pai e sua mãe também sabem o quanto ela se esforça, e essa atenção que ele recebe do pai dela é basicamente porque ele é novidade. A Lilia sorri e menciona que o seu pai deseja que ela seja uma feiticeira, pois sabe que isso a fará feliz, e por essa mesma razão ele faz bastante doação à Academia Sirius. Nisso, Arthur pergunta se ela tem certeza que quer utilizar magia, e em uma mudança de cena ele tá reunido na sala com todos. Ele avisa que a Lilia saiu de casa para poder treinar e despertar sua magia. O Vincent tá bem irritado e pergunta como ele pôde fazer isso sem ter consultado ele antes, mas o Arthur responde que essa foi uma decisão da Lilia, e ela partiu porque se falasse primeiro com eles, ela hesitaria. Por essa razão, ela deixou uma carta, e ao lê-la, ele percebe que sua filha se sentia como um fardo por não possuir magia, embora ela jura que vai se tornar uma grande feiticeira para então poder revê-los. O Vincent cai no chão, se sentindo frustrado porque sua filha acredita que ser uma conjuradora levaria a um futuro feliz, mas a verdade é que sua filha não precisa ser uma conjuradora, pois mesmo sem magia, ela continua sendo sua filha, e tudo que ele quer é ficar ao seu lado. Mas nesse momento a Lilia aparece do nada e se desculpa com seus pais por ter mentido para eles. O Vincent se pergunta o que é que tá acontecendo e o Arthur se desculpa com ele, mencionando que sabe o que é para um pai perder um filho, especialmente considerando que ele fez seus entes queridos sofrerem por uma razão semelhante, mas ele fez tudo isso para que a Lilia pudesse entender que seus pais a amam incondicionalmente e que ela não precisa ser uma feiticeira para se sentir orgulhosa de si mesma. O Vincent diz ao Arthur que ele não deve se preocupar, pois ele é o único responsável. Ele pede desculpas à família do Arthur, já que ele foi insensível ao querer enviar o seu filho para a academia. Ele pede ao Reynolds e a Alice que o desculpem, e também se desculpa com a Lilia, avisando a ela que ela não precisa ir para a academia se não quiser. E embora ela não seja uma feiticeira, ele promete que vai fazê-la muito feliz. E a Lilia responde que quer ir apesar de tudo, embora não possa fazer agora, já que ela deseja aprender a usar magia antes. Ela deseja ser uma feiticeira para que possa alegrar a todos, assim como Arthur, e seus pais então a abraçam, avisando que sabe que ela vai conseguir algum dia. E enquanto isso, o Arthur avisa que vai se encarregar de despertar a mana da Lilia, e pouco tempo depois, tanto a Eleanor quanto a Lilia se sentam no meio da sala. O Arthur ensina que tem um método de respiração que vai ajudar ela a despertar a sua mana, uma vez que ele se intensifica ao respirar de uma forma meditativa e concentrada. As moças tentam, enquanto a Tabitha se pergunta se eles vão conseguir, já que ela nunca tinha ouvido falar de algo assim. E enquanto as meninas respiram, Eleanor consegue ver uma luz, mas ela desaparece. Mas isso se deve ao fato dela ter parado de respirar como foi ordenado. Mas a Lilia é incapaz de ver algo assim, e o Arthur decide ajudá-las um pouco. Após um tempo, a Lilia é capaz de ver pequenas luzes, e mais tarde, em seu esconderijo, ela comemora com seus empregados. Eles se sentem satisfeitos com o seu grande progresso, e o Arthur informa que elas vão ter que passar 2 ou 3 anos treinando até que a energia se estabilize. Elas vão ter que treinar todos os dias, respirando, para poder despertar a magia. Um tempo depois, a Cavalaria Real se dirige à casa de apostas, enquanto observamos como o mago desprezível se questiona se vai encontrar algo que o divirta. E algum tempo depois eles chegam no grande leilão, onde o Arthur se surpreende com o tamanho do local. Uma vez lá dentro, o Arthur pensa que certamente deve haver aristocratas e aventureiros desfrutando daquela maravilhosa festa. Os tipos de artigo que tem naquele lugar parecem ser fascinantes. Enquanto isso, Reynolds avisa a equipe de segurança que eles devem manter tudo em ordem, afinal ele é o chefe da segurança.
segurança, e pouco tempo depois todos se reúnem no grande salão, onde o Vincent dá boas-vindas a todos, especialmente ao rei e a toda a sua família. O público os aplaude e o Vincent procede a dar início ao 10º aniversário do leilão dos Reis Tia, algo que traz nostalgia ao Arthur, pois ele se recorda bastante da sua outra vida. Mais tarde, vemos que a equipe de segurança dessa vez conta com a ajuda dos chifres gêmeos para proteger qualquer itens que estejam no leilão. O primeiro artefato é uma espada forjada por um artesão renomado. Ela possui a habilidade de paralisar o oponente. O lance começa com 50 moedas de ouro, e o Arthur considera o artigo interessante, algo que poderia recriar com sua magia. Mas nesse momento ele percebe que a Sylvie não está em lugar nenhum e avisa sua mãe que irá procurá-la. Enquanto isso, vemos que ela, por ser bastante curiosa, acaba se encontrando com o sujeito desprezível de antes. É então que o Vincent anuncia outro artigo requintado, o filhote de um leão do mundo, uma besta mágica que pode chegar até mesmo ao ranking A. O Cortes informa ao seu pai, o rei, que o deseja, e o leilão começa com 100 moedas de ouro. Todos começam a dar lances desesperadamente, mas o rei não sabe brincar e ele já oferece 1000 moedas de ouro, e todos compreendem que não vão poder competir com ele. Do outro lado, Arthur continua procurando pela Sylvie, e ao ouvir sua voz ele começa a caminhar em direção a ela. Enquanto isso, o artigo é entregue ao rei, e nesse momento vemos que a Sylvie tá bastante nervosa na presença do indivíduo. Ele pede para ela se aproximar, embora ela recuse, e por sorte o Arthur aparece na hora, e rapidamente percebe que ele deve ser um conjurador a serviço do rei. Por isso ele deve tratá-lo com respeito para evitar problemas, avisando que ela é sua companheira. O indivíduo se lamenta, pois acreditava que era um item do leilão, mencionando que possui uma besta de mana bastante interessante. Nesse momento a Sylvie corre até a direção do Arthur, causando incômodo no indivíduo. O Arthur avisa que precisa se despedir, contudo esse sujeito desprezível avisa a ele que ele deve deixar aquela criatura naquele lugar, pois há muito tempo procura uma besta de mana digna dele, e é ele quem deve tirar todo o proveito daquele potencial, e por isso ele ameaça o Arthur com uma labareda, avisando a ele que aquela besta de mana estaria melhor em suas mãos, afinal ele está a serviço do rei, o que significa que é melhor para aquele país. Até uma criança como ele deveria entender isso, mas o Arthur apenas decide ignorá-lo, virando as costas. Mas ele fica revoltado, falando que a família dele vai arcar com as consequências dos seus atos. O Arthur, enfurecido, sobrecarrega com sua aura, pedindo para que ele repita o que disse. As janelas do leilão começam a quebrar e o rei sente uma presença poderosa. Até mesmo Vincent não consegue suportá-la. A sede de sangue é avassaladora e a guarda real cerca o rei para mantê-lo em segurança. O conjurador do rei entra em pânico e Arthur, ao perceber que está cometendo um erro, interrompe a sua sede de sangue e rapidamente o leilão é interrompido para procurar o responsável. O Arthur pede desculpas aos seus pais e nesse momento o rei se aproxima do Reynolds, avisando que precisa conversar com ele. Em outra cena vemos que ele informa que é muito lamentável que não tenha conseguido capturar um intruso, mas ele exige medidas disciplinares. Mas nesse momento o conjurador intervém, avisando ao rei que não tem danos, então seria uma resposta justa de misericórdia ao fazer dele inocente. Ele diz que o Arthur possui uma besta de mana incrível e que ele poderia cuidar dela em um ambiente ideal. O rei informa que o Sebastião tem sido guarda-costas da família real por muitos anos e por isso tem pensado há algum tempo de como deveria recompensá-lo, e agora ele notou que ele tem bastante interesse nessa besta de mana, então ele propõe que o rapaz entregue essa besta de mana para o seu servo, pois com ela esse incidente não vai ter ocorrido e vai ficar tudo bem. O Arthur tenta intervir, mas sua mãe o impede, e o Reynolds por sua vez pede desculpas ao rei, mas ele não tem qualquer intenção de intervir na adoção da besta de mana do seu filho, já que ele não tá em posição de dizer o que ele deve fazer a respeito. É por causa disso que o rei pergunta diretamente ao Arthur o que ele pretende fazer. Ele responde diretamente que não concorda com ele e que não vai conseguir nenhum substituto para Sylvie. O rei então propõe uma troca, dá o filhote de leão do mundo que acabou de comprar por sua besta de mana, mas o Arthur volta a se desculpar com ele, mas ele tem que recusar a oferta, pois ele não tem intenção de ceder ou vender a Sylvie. O rei, um pouco aborrecido, pergunta pela última vez se porventura ele não vai permitir que ele fique com sua companheira. O Arthur se levanta e responde a pergunta com outra no lugar. Ele pergunta diretamente qual preço ele daria pela cabeça dos seus filhos. O rei perguntou a ele 3 vezes e as 3 vezes o Arthur negou, mas mesmo assim, por conta do seu orgulho, o rei não se dá por vencido e não aceita aquela resposta. Então por isso que o Arthur fez essa pergunta: qual preço ele daria aos seus filhos? O Sebastian, indignado, ordena que seus cavaleiros o ataquem, mas o Arthur em um instante capacita todos e o Sebastian, irritado, declara que aquela criatura vai ser sua. Por isso ele o ataca diretamente, mas o Arthur simplesmente para o tempo e agora os únicos capazes de se mover são eles. Enquanto o Arthur se aproxima, o Sebastian entra em pânico
e em um instante o Arthur quebra a perna dele, fazendo com que o Sebastian implore por ajuda, mas o Arthur avisa ele que ninguém pode ouvi-lo, e por essa razão ele deve prestar bastante atenção. O Sebastian responde que nem sua família nem ele vão se salvar, já que ele o humilhou, mas o Arthur recorda a ele que ele se encontra numa posição bastante desesperadora agora, então ele, assustado, suplica por piedade, e rapidamente o tempo começa a fluir. O Arthur acaba desmaiando, mas ao despertar ele se encontra em uma cama, entendendo que ele tem que treinar muito mais. Nisso, sua mãe entra no quarto junto com a Sylvie. O Arthur aproveita para perguntar o que aconteceu depois dele desmaiar. Sua mãe conta que todos entraram em pânico e ela tentou curá-lo, embora o médico tenha dito que ele acordaria em breve, mas para ela foi como uma eternidade. Pouco tempo depois ele vai com sua mãe ao mercado, onde eles compram um broche para Eleanor, mas o Arthur tá um pouco preocupado com o orçamento da sua família, porque o seu pai poderia perder um emprego, mas Alice o deixa saber que ele tem que relaxar, afinal ela também trabalha, e descobrimos que muitos dos produtos da sua mãe são vendidos na cidade, graças a Tabitha, que tem bastante contatos. Ao retornar para sua casa, o Reynolds diz ao mensageiro do rei que não é uma questão de dinheiro, o seu filho poderia ter falecido, e quando ele entra no quarto, seu pai pergunta se ele tá bem. O Arthur o tranquiliza, embora o mensageiro do rei se levante e lhe ofereça desculpas pelo que ocorreu no dia anterior. Ele oferece um saquinho com moedas de ouro para compensar o ocorrido, mas o Reynolds se sente indignado porque desejam minimizar o ocorrido. O Arthur entende o que é importante, já que agora ele deve desempenhar o papel de vítima humilde, então ele agradece o mensageiro pelas desculpas em nome do rei, e ele informa que os guardas que o atacaram foram demitidos, mas isso não é o suficiente para o Reynolds, embora o mensageiro recorde que seu filho desafiou o rei. Além disso, ele também mencionou o erro no seu serviço de segurança, e o Reynolds demonstra certo aborrecimento, mas o seu filho pede para que ele cesse, já que ele está ciente de que se excedeu, mas agora ele tá bem, e o curioso ele pergunta ao mensageiro o que aconteceu com o conjurador a serviço do rei. O mensageiro informa que ele foi demitido do seu cargo, e ao despertar ele começou a dizer a todos o que havia acontecido com ele. O rei simplesmente avisou que isso não faz sentido, embora o mensageiro informe que eles chegaram à conclusão de que a mana dos dois soldados foi refletida nele, e isso perturbou seus feitiços, e atualmente o rei se encontra descontente com todo esse fiasco. Por essa razão ele tá oferecendo isso como um gesto de reconciliação. Ele comenta que entende que seu filho tem bastante talento, mas aconselha ele a educá-lo melhor. E uma vez que essa reunião terminou, Reynolds entrega a bolsa de ouro ao seu filho, afinal foi ele quem quase faleceu. O Arthur agradece a ele, enquanto Reynolds o informa que seu ataque foi espetacular, e à noite em seu quarto o Arthur entende que ainda continua sendo uma criança naquele mundo, e se ele deseja se opor ao poder de uma nação, ele necessita obter um poder que esteja à altura. No dia seguinte ele faz um passeio pela Academia Sirius, onde ele é observado por um animal misterioso. Ele, curioso, começa a segui-lo e repentinamente é apresentado à diretora da Academia Sirius. Ela informa de que estava esperando por ele, e o Arthur está bem ciente de que essa academia é famosa por formar muitos estudantes, além de empresários, guardas reais, líderes e oficiais militares. Esse é um lugar onde todas as crianças com magia almejam entrar, e agora ele se encontra perante a diretora da academia, que possui um grande poder. Ela menciona que é um prazer conhecê-lo e é hora de verificar tudo que o Vincent falou sobre ele. Então, depois de se proteger com uma barreira, o Arthur sente seu intenso poder, mas é hora dele mostrar o seu, já que ele tem que provar que o Vincent não mentiu sobre suas habilidades. Ele então utiliza um feitiço de vento para atacá-la com enormes rochas, embora a diretora não se importe. O Arthur então utiliza o elemento terra, mas ela repele muito facilmente com suas adagas, o que leva ele a atacar diretamente com seu elemento fogo, mas a diretora manda ele parar. Ela confessa que ele a impressionou bastante com suas habilidades, mas ele tende a superestimar muito suas habilidades. A verdade é que Vincent disse a ela que ele tem um grande talento para magia e combate, mas agora é o momento do teste final, e ela pede para que ele tente permanecer consciente. É então que ela começa a utilizar o seu elemento do som para tentar desmaiar o Arthur, deixando ele surpreso ao ver que a diretora também é uma maga especial, e ao finalizar o teste a diretora avisa que ele foi aprovado e possui um grande talento, tanto que ela sente vontade de ensiná-lo pessoalmente como usar magia do vento, embora ela esteja ciente de que ele ainda está escondendo algo. O Arthur revela que também é capaz de usar o elemento água, tornando ele um quadra elemental. A diretora pergunta o que ele tem a dizer, porque ela está ciente que ele não foi até aquele lugar só para mostrar suas habilidades. O Arthur avisa que ele está naquele lugar por conta dela, já que ela possui grande autoridade e influência que ele necessita, e por isso ele deseja que ela se encarregue de proteger sua família. Se ela aceitar essa condição, ele vai se inscrever na Academia Sirius e vai se tornar o seu discípulo. Ele acaba surpreendendo a diretora, pois nem mesmo os
governantes de Sapinho ousariam fazer essa proposta tão estranha, mas o Arthur responde que tem certeza de que vale a pena e acredita que ela pensa o mesmo, mas ele não pretende se inscrever até que tenha a idade dos seus colegas. Ainda faltam 3 anos para isso, mas ele não pretende perder tempo, ele deseja viver sua vida ao máximo e para isso ele vai se tornar um aventureiro, a fim de aprender muitas coisas sobre aquele mundo. Então ele quer aproveitar esses 3 anos para aumentar sua experiência como aventureiro, e a diretora entende o que ele quer dizer. Então ela informa que uma vez que ele conversar com sua família e conseguir convencê-los, eles terão um acordo. Mas em uma mudança de cenas vemos como a Alice se opõe totalmente a essa ideia. Ela não quer que o seu filho se torne um aventureiro, já que não passou muito tempo desde que ele retornou, e não pretende permitir que seu amado filho volte a se colocar em perigo. Mas o Reynolds pede para que ela se acalme, mas ela pergunta como ele pode pedir isso para ela. Ela se lembra de que eles sofreram muito quando pensaram que ele havia morrido, embora ele recomende que ela primeiro ouça o que o Arthur tem a dizer. Além disso, ele estava pensando que seria bom que ele tivesse um guardião para protegê-lo quando estivesse fora, mas a Alice continua insistindo e o Arthur intervém, avisando que ele não vai simplesmente para se aventurar. Ele deseja expandir os seus horizontes e ele pode retornar para casa a cada poucos meses para que ela possa ficar tranquila. Sua mãe pede para que ele prometa e ele o faz. Além disso, ele a informa que não pretende partir imediatamente, afinal ele quer conhecer muito mais do continente, já que tem muitas coisas que ele desconhece e ele também deseja vivenciar a emoção que eles sentiram quando eram aventureiros. A sua mãe consegue entendê-lo, mas pede para que ele não guarde mais segredos, visto que eles não estavam cientes que ele era um quadro elemental. O Arthur avisa eles que não vai ter mais segredos, mas a gente sabe que ele tem bastante segredos e não vai contar. Ele até gostaria de poder dizer para eles, mas muitas coisas não são fáceis de explicar, então ele decide guardar para ele. Nesse momento, o Reynolds informa o Arthur que ele poderá ir nas aventuras, mas vai ter que ter um guardião para protegê-lo em caso de emergência. É então que eles se reúnem com os chifres gêmeos para saber quem vai atuar como guardião. Após discutirem um pouco, a Jasmine acaba por se candidatar para ser sua nova guardiã, algo que surpreende a todos, pois ela detesta muito trabalhos de proteção, mas ela tá bem empolgada para fazer isso, já que se trata do seu querido Arthur. O Reynolds está satisfeito com a ideia, já que embora em mente a Ellen ou o Durden fossem os guardiões, a verdade é que as habilidades de combate da Jasmine são perfeitas para cuidar do seu filho. A Alice pergunta a Jasmine se ela tem certeza que não tem problema, e ela fala que não tem. É então que agora tudo tá decidido, e além disso a Jasmine atingiu o nível laranja claro no ano anterior, então ela domina a magia de vento, e por isso ela é indicada para fazer isso. Agora que tudo tá decidido, eles se despedem dos chifres gêmeos, e os rapazes notam que a Lilia tá meditando. A Eleanor começa a repreendê-la porque ela tá treinando sem ela, enquanto o Arthur se alegra ao ver que a Lilia agora é capaz de meditar por conta própria. E embora sua irmã esteja meditando também, ele espera que ela não desperte sua mãe em idade precoce, já que ele não quer que ela chame a atenção. Logo depois disso, ele pergunta aos seus pais se ele poderá ir à casa de leilões, pois ele necessita de uma espada. Agora vemos que ele tá com Vincent no armazém da casa de leilões. O Vincent dá total liberdade para ele procurar uma espada que lhe agrade. Enquanto isso, a Alice tá preocupada com ele, pois ele tá demorando muito para procurar uma espada, mas o Reynolds diz a ela para ela ter calma. Ela se acalma um pouco e observamos que o Arthur tá passando por dificuldades, já que apesar de haver muitas espadas, nenhuma chama sua atenção. O detalhe é que a maioria das espadas são de 2 mãos ou espadões, nada que se adapte a um anão como ele. Afinal, a maioria dos soldados naquele mundo são potencializadores, e é nesse momento que a Sylvie chama sua atenção e leva ele até onde se encontra um pequeno bastão. Ao pegar no bastão lá ele se surpreende, pois ele é bastante pesado, o que parece bem curioso, já que o centro de gravidade está muito desequilibrado para ser um bastão. Ele sente mais como uma espada e por isso tenta desembainhá-la, utilizando sua energia espiritual. Embora nisso vejamos que o emblema da Sylvie começa a reagir, e o Arthur observa uma língua estranha e consegue desembainhar a espada, se surpreendendo ao ver quão magnífica é essa arma. Mas ela continua muito pesada para ele, embora da mesma forma a coloque à prova, causando danos à propriedade privada do cara. Nesse momento ele observa uma gravura na lâmina da espada, e essa reação provocou faíscas, fazendo ela cair. Embora ao pegá-la de volta, ele percebe rapidamente que o equilíbrio dela mudou. Não apenas isso, tanto o comprimento do cabo quanto a lâmina agora estão perfeitamente ajustadas ao seu corpo. Em sua vida passada ele teve muitas espadas excelentes, mas nunca uma que se adaptasse tão bem a ele. Então ele se questiona quem que é o forjador dessa espada, embora do nada o seu pai e o Vincent vão procurá-lo, avisando que agora é hora do jantar. O Arthur rapidamente pega outra espada e avisa que deseja levá-la, embora ainda esteja com a espada misteriosa na cintura, e o Reynolds dá o seu aval e avisa que essa espada é boa
boa pra ele. Mas o Vincent, que não é bobo nem nada, pergunta o que é esse bastão que ele tem na cintura. O Arthur inventa que encontrou ele no chão e simplesmente pegou. E o Vincent pergunta ao responsável se por acaso possuem registros disso. O responsável informa que um velho esquisito entregou pra ele e em seguida foi embora. Eles fizeram muitos avaliadores darem uma olhada nesse bastão, mas todos disseram que era apenas um bastão resistente. E como ficaram com pena de jogar ele fora, simplesmente o conservaram lá. Mas ele pergunta ao Vincent se deveria levá-lo a um avaliador de nível superior, o que preocupa o Arthur. Ele então olha para um Vincent com os olhos de pidão, avisando que aquele bastão também agrada a ele, e ele estava pensando em usá-lo. Ao chamá-lo de tio Vincent, ele acaba por convencê-lo, e depois disso o tempo se passou. O Arthur aproveitou para passar com seus entes queridos, e ao mesmo tempo ele ia se preparando aos poucos para ser um aventureiro. É então que se passaram 9 anos desde que ele chegou a esse mundo. Eles celebram com grande estilo, e ao chegar à noite é o momento de abrir os presentes, e o primeiro é da parte da sua mãe, que são luvas. Ela comenta que essas luvas estão com 3 grandes gemas imbuídas com feitiços curativos, e o outro presente é do Vincent, que pede para que ele se case com ele, embora a Tabitha peça para ele parar de brincar e levar isso um pouco mais a sério. Ele avisa que tem um presente para ele e outro para sua mãe, pois enquanto usar, o seu nível de mana atingir o limite, a gema do anel da sua mãe vai se acender, avisando que seu filho estará em perigo. Em seguida é a vez dos chifres gêmeos, e eles dão um pergaminho que transmite sons. Com isso, ele vai poder deixar uma mensagem canalizando a sua mana no pergaminho, e assim a sua mãe vai poder recebê-la e responder uma vez. O Arthur agradece a todos por terem lhe dado presentes, então agora no dia seguinte ele vai partir, e por isso ele informa a todos que ele vai fazer o seu melhor para que não se preocupem. Pouco tempo depois do seu quarto, enquanto se prepara para a viagem, ele pensa que agora naquele mundo ele possui uma família e companheiros que estima. Ele não deseja perder a paz que conquistou naquele mundo, portanto ele deve se fortalecer e obter ainda mais poder para proteger as pessoas que ele ama. Logo depois, prestes a partir, o seu pai pede para que ele não se ache demais e tente resolver tudo sozinho. Ele espera que ele sempre procure apoio da Jasmine, e seus pais o informam que sempre o apoiarão, e ao sair de casa ele avisa a Jasmine que é hora de iniciar sua aventura. Após seguir sua viagem, os jovens chegam à guilda dos aventureiros de Sirius, onde a Jasmine pede à recepcionista que permita ao seu companheiro realizar o exame de avaliação de patente. Pouco tempo depois, logo após se registrar, a recepcionista os leva até o responsável da guilda. O Arthur pensa que está encobrindo a sua identidade para que não possam identificá-lo e passar despercebido pela realeza. Nisso, o líder da guilda se apresenta como Caspian, o mestre da guilda dos aventureiros de Sirius. Ele explica que normalmente primeiro se deve realizar o exame escrito, e em seguida avaliar o seu núcleo de mana para poder realizar um exame de classificação, mas por ser um pedido da Jasmine, ele decidiu fazer uma exceção. Ele sussurra no seu ouvido que no outro dia ele viu seu pai chamando a senhorita Flamesworth, e em seguida o Caspian pega na mão do Arthur, onde ele percebe que aquele indivíduo é bastante forte. O Caspian o avisa que ele não precisa necessariamente se registrar com seu nome verdadeiro, e o Arthur fica aliviado pela notícia e se apresenta como Note. Logo, quando eles se dirigem a um campo de treinamento, o Arthur pergunta a Jasmine se ela é próxima do líder da guilda. Ela responde que de certa forma sim, já que os seus pais têm fortes conexões com a guilda. Nisso, a Sylphie sai da bolsa e a Jasmine menciona que ela parece diferente da última vez. O Arthur responde que sua companheira parece ter a capacidade de mudar de forma, e pouco tempo depois eles chegam à área de avaliação, onde o Arthur observa os jovens aventureiros realizando seu exame. Os jovens demonstram grandes habilidades, mas também demonstram algumas falhas, razão pela qual o rapaz recebe classificação C, uma faixa etária muito boa para essa idade, e em seguida anuncia que realizarão um teste de alguém chamado Elia, mas então a detém, e sem necessidade de fazer a avaliação avisam que ela é um aventureiro de patente B, sem nem sequer fazer o exame, e isso deixa alguns aventureiros surpresos e indignados. O terceiro a realizar o exame é o Lucas White. Ele menciona os examinadores porque não isentaram ele do exame, já que ele quer que simplesmente deem a ele a classificação A. Ele é um conjurador com 11 anos e já possui um núcleo de mana da cor laranja clara. Ele se especializa em fogo, e o Arthur observa que se trata de um elfo. Ao iniciar o exame, o Lucas inicia o seu ataque, e a examinadora o neutraliza no instante, mas o Lucas prossegue, conjurando uma enorme chuva de fogo. O Arthur se pergunta se conseguirá controlá-lo, mas percebemos que ele perde o controle, então a examinadora precisa corrigi-lo. Após controlar a situação, ela parabeniza o Lucas por possuir um grande potencial de mana, mas ainda falta prática, embora esse miserável tente atacá-la sorrateiramente, mas nesse momento uma espada interrompe o seu ataque, e a espada é do próprio Arthur. O Lucas anuncia que esse exame é inválido, pois houve a interferência de um terceiro, mas um dos examinadores avisa que o exame já havia terminado, e da mesma forma ele utiliza um ataque sorrateiro, que é bastante desonroso. Como punição, atribuem a ele o posto D, e então retiram ele da arena de duelos. Em seguida é a vez do Note.
Note, ou do Arthur, eu chamarei ele de Note, pra entrar no clima. Ao se dirigir à arena de combate, a Jasmine se surpreende ao ver o seu grande potencial, e o examinador menciona que não possui qualquer tipo de informação sobre ele, embora ao ver a aura que o Note está emanando, ele sinta terror. Mas nesse momento o líder da guilda aparece e fala que é ele quem vai realizar o exame, mas o seu colega responde que ele é um mago de ranking AA, e pelo menos não deveria ser ele quem avaliasse os candidatos diretamente, mas o Caspian responde que na verdade ele faz porque tem laços próximos com o avalista. Ele pergunta se por acaso o Note tem problema com isso, mas ele responde que não, e então ele entende perfeitamente que vai ser uma batalha bem difícil, mas ele fica entusiasmado, e ao iniciar o combate eles se enfrentam, e como esse anime é uma desgraça, eles simplesmente não mostram a luta e cortam tudo, sacanagem. Mas uma coisa aconteceu, o Note acabou conseguindo a patente B, tornando-se oficialmente um aventureiro. Enquanto isso, nos escritórios do Caspian, os examinadores não conseguem acreditar que naquele dia tantos aventureiros tenham sido promovidos ao posto B, já que isso nunca havia acontecido antes, mas eles lhe explicam secretamente que aprovaram os elfos e os anões para que eles pudessem se inscrever na guilda dos aventureiros. Por sua vez, o Lucas é um semi-elfo da família White, que tem criado magos de maneiras questionáveis, enquanto por sua parte a Elia foi dispensado do exame porque seu aval atesta suas habilidades e ela é uma pessoa com quem não pode se envolver, revelando que a Elia é órfã do reino de Darv, ou seja, a nação dos anões. Os examinadores se questionam sobre o mascarado, mas o Caspian responde que comparado ao Lucas e a Elia, não sabe absolutamente nada sobre ele. A única coisa que ele tem certeza é que ele não representa os anões e nem os elfos. Além do mais, o fato de alguém da família mais poderosa dos magos de fogo do seu reino ser seu aval, torna tudo ainda mais interessante. Mas o que torna o Note mais assustador não é sua magia de fogo, mas sim o seu manejo com a espada, se recordando do combate que teve contra ele. O Note proporcionou uma grande batalha, apesar de lutar como se não tivesse se adaptado ao seu corpo, de modo que quando ele crescer, ele vai poder se tornar uma pessoa realmente assustadora. Enquanto isso, o Arthur pensa que após o seu combate com o Caspian, ele sente que se acostumou demais a esse mundo, e por isso se deixou levar pelas habilidades que obteve naquele lugar, e se descuidou um pouco do seu manejo com a espada. Enquanto eles avançam, eles se encontram com o L, que menciona que o que ele fez na arena foi bastante imprudente, mas que se ele não tivesse feito, ele mesmo teria feito. Naquele momento, o Lucas estava só observando, se questionando se aquela seria uma reunião dos aventureiros de ranking B, já que ele também tem patente B. Eles dizem pra ele não se incomodar, comentando que não vai convidar ele pro seu clube, já que o clube não costuma quebrar regras. O Lucas acaba ficando irritado e o ataca, e embora ao notar que eles estão chamando muita atenção, ele decide seguir seu caminho em paz, assim como a galera lá, que se teletransporta pra uma zona de pastoreio de besta. Lá, os aventureiros de ranking baixo começam a treinar, além de coletar alguns materiais necessários para as missões. Logo depois eles começam a se mover para o seu destino, onde o Arthur percebe que a Jasmine possui uma grande velocidade. Enquanto avançam, ele se recorda da sua luta contra o Caspian, mas houve grandes explosões e repentinamente no local aparece um enorme javali amaldiçoado, que começa a devorar os aventureiros novatos. A Jasmine o avisa que é hora de fugir daquele local, pois aquele monstro não é daquela zona, o que a preocupa um pouco, embora à medida que avancem, percebam que aquele monstro estava enjaulado, mas acabou escapando. O javali ao vê-los avança contra eles, embora consigam esquivar. A Jasmine ataca o monstro e pede para que o Arthur fuja, mas em um momento ela perde o equilíbrio e o Arthur age rapidamente e a pega no ar. Mas o javali percebe a presença de mais aventureiros e se prepara para atacá-los, mas a Jasmine salta para defendê-los e o Arthur tenta fazer também, mas ele é detido por sua voz interior, que o avisa que ainda pode atraí-lo, provocando que o Arthur sinta que não deve cometer o mesmo erro que cometeu na luta contra o Caspian. Quando o javali avança contra os aventureiros, o Arthur o ataca com uma estocada de fogo, acompanhada de cortes contínuos, conseguindo derrotar o javali com esse ataque. E pouco tempo depois a Jasmine belisca o seu rosto, confessando que teria preferido que ele tivesse assustado quando estavam lutando contra aquela coisa. Ou seja, ela preferia que ele tivesse agido como uma criança normal, mas não é como se ela estivesse tentando se intrometer nos seus assuntos pessoais, e o Arthur não consegue compreendê-la. E ao anoitecer, ela conta que se tornou uma aventureira para se afastar da sua família, visto que a família Flamesworth se produziam grandes magos por gerações, e sempre ensinavam a ela que o elemento fogo era o seu forte. Naquele momento, ela se orgulhava da sua família, e como ela despertou a magia antes dos seus irmãos, os seus pais tinham grandes esperanças nela, e talvez por isso, quando descobriram que ela não podia usar magia de fogo, começaram a desprezá-la e chamá-la de inútil. Mas o Arthur fala pra ela parar, falando que isso não é correto, porque embora os núcleos de mana possuem níveis, não existe nível para elementos, e tudo depende de como se utiliza. A Jasmine ri e pede desculpas, porque ele tá sempre muito sério, e nunca imaginou que algo assim o chateasse. Mas o Arthur ficou irritado com isso porque ele se lembrou da sua vida passada, quando ele era um
inútil. Nesse momento a Jasmine conta que quando conheceu os chifres gêmeos, em um momento ela lutou da mesma forma que ele naquele dia, e os chifres gêmeos a repreenderam, pois naquela época ela não sabia lutar em equipe, embora graças a eles ela tenha mudado muito. Isso faz com que o Arthur se questione se em algum momento ele vai poder mudar também, e após recordar todas as suas experiências, ele sente que deve se fortalecer para protegê-los. Mas nesse momento vemos a Tessia, que tá espionando ele. Ela tá bem irritada, porque sempre que vê o Arthur, ele tá sempre com uma mulher diferente, coitado do moleque. Nisso aparece o avô da Tessia, que pergunta por que ela tá com ciúmes do Arthur. Então ele propõe que ela também comece a frequentar a Academia Sirius, e no piscar de olho passam-se 2 anos. Nesses 2 anos, o Arthur se tornou um espadachim de renome, e todos conhecem o nome Noshi, o espadachim mascarado. No entanto, já se passaram 2 anos, e agora o Arthur observa o seu novo objetivo. E assim o anime termina. Esse anime aqui é uma desgraça, ele é mal animado pra cacete, eu nunca vi uma adaptação tão ruim na minha vida, mas a história em si é muito boa, e eu recomendo vocês lerem o manhwa disso aqui, é bom pra caramba. Bom, se tiver uma segunda temporada, eu espero que venha no estúdio melhor, porque esse daqui é nota dó. É isso, fique com Deus, valeu, falou, e até o próximo vídeo.